Vamos para cima. Quer que eu me apresente aí, então? Sim, inclusive queria elogiar seu cenário aí, muito interessante. O Muito cenário, geek, muito. cenário cripto. Mas vamos lá, ó. Quem que sou eu, né? Meu nome é José Santos, eu criei um canal no YouTube chamado Cripto Sincero, trabalho há 10 anos com tecnologia, minha formação, né, ela é voltado à análise de dados, é o meu background em todo esse tempo aí, então foi um período na qual eu atuei e atuo, né, como analista de dados, tá? Então, desde fazer processos aí de extração, tratamento, carregamento de dados de grandes bancos de dados em relatórios, né? Então, é masterizar tudo isso em relatórios para criar dashboards, reports, né? Então, essa seria assim o que eu posso dizer de profissão, né? Mas eu também sou uma pessoa que sempre gostei de tecnologia, né? Tenho um MBA com tecnologias voltadas a IA, Big Data e também ciência em dados. E, né, em 2020 ali, eu fiz um curso ali com o Fernando Urich, né? Que é um cara que contribuiu muito com toda a cena cripto aí, com questão de explicar sobre Bitcoin, a história do dinheiro e tal. Então, eu fiz um MBA, participei com ele e no passado, ali em 2012, né, eu tive o meu primeiro contato com Bitcoin, mas eu não tinha entendido, não tinha compreendido o valor disso, né? E depois, em 2016, eu fiz uma viagem para a África do Sul, né? Fiz lá um intercâmbio, né? Morei lá um período e lá eu também vi, né, sobre Bitcoin, em um local que era muito, que eu não esperava ver esse assunto. Depois, em 2020 ali, né, eu tenho um amigo aí que é desde a época ali de Lan House, né, quando eu morava em Fortaleza, que é o Caio, que ele é criador de conteúdo também, aqui no Brasil, e daí ele começou a chamar a galera para ir para o Clubhouse, para falar sobre cripto e tal. Aí eu fui para o Clubhouse, né, já gosto de tecnologia, lá a gente começou a falar sobre blockchain, estava no início do DeFi também, né, que é um setor aí dentro de cripto, e ali a gente foi, né, se desenvolvendo, eu também me aprofundando muito, comecei a entrar em vários cursos, entrei na Unic, fiz todos os cursos que existem lá na Unic, com Andrés Antonopoulos, Guiaglis e uma galera de peso ali. Depois comecei a ajudar alguns projetos com questão de advisor, né? Então, eu hoje ainda sou advisor de uma VC, que é a Cadmotech, e teve também aquele projeto que a gente trabalhou junto, né? Que é o da State of the Art University, que é voltado à área médica. E, bom, e eu participei de dois hackathons, participei, na verdade, de vários hackathons, ganhei dois, usando solução de blockchain como solução base, né? Usando o blockchain como meio para resolver problemas. E, e tenho criado muito conteúdo, tenho uma comunidade também cripto, falo sobre Web3 de modo geral, tenho focado muito em um instrumento que é chamado airdrop, que né, é uma ferramenta de incentivo que é muito usada aqui nesse universo de Web3, né? Então é usado aí um incentivo financeiro como meio para poder atrair pessoas para esse universo. E aí, né, dado toda essa história, dado todo esse contexto, a gente começou a bater um papo e a gente entrou no tema de comunidade, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito quando a gente fala em Web3, né? Porque eu vejo uma destrava de valor enorme. Sim. E, cara, eu vejo a Web3 como o futuro da internet. Quer queira ou quer não, todo mundo vai precisar se adaptar. E você me surpreendeu muito quando eu te conheci, porque o jeito que você fala disso é muito didático. Não é um assunto fácil de explicar. E você consegue trazer isso de um jeito muito prático. A gente consegue se ver lá na Web3, consegue se ver trazendo isso como uma estratégia de negócio, inclusive, né? Eu reli coisas que eu estava estudando sobre esse assunto e realmente é uma economia compartilhada, uma economia que necessita de comunidade para você criar, né, as estratégias.
De um jeito assim, me ajuda nessa missão. Para quem não sabe o que é Web3, como é que a gente poderia explicar para o leigo que está ouvindo essa expressão pela primeira vez? Tu me ajuda aí, que a gente faz um ganchinho assim com comunidade. Boa, show, excelente. Para entender o que é Web3 é importante a gente entender como que a gente chegou onde a gente está hoje. Então, de forma muito objetiva, foi criado o protocolo TCP/IP, né? Aí foi onde se originou a Web 1. Então, na Web 1, você basicamente, né, existe uma ilustração que apresenta a possibilidade do usuário poder agora se conectar com outras pessoas, independentemente da região, de modo a fazer consultas, né, em uma rede compartilhada. Então, a internet. Então, você pode acessar, né, o blog, você pode acessar né, alguns ambientes e consultar informações. Isso aí seria o equivalente à Web 1. Na Web 2, que é o que a gente vive hoje, a gente está ainda no início de uma transição de Web 2 e Web 3. Web 3 ainda é um termo, até pode ser bem difundido e falado, mas ainda não muito usado na prática, né? A gente ainda está muito no início de tudo isso. Então, quando a gente fala Web 2, basicamente a gente está falando da possibilidade de você poder ler, consultar, mas também, né, criar. Agora você pode criar coisas. Você pode criar um site, você pode criar um blog, você pode criar uma conta em uma aplicação, em um aplicativo, né, e agora passar a ter ali, né, publicações suas, tá? Qual que é o ponto, né? O ponto é que na Web 2, todos os dados que tudo que a gente reproduz aqui, no fim do dia se transforma em dados. Seja conteúdo de publicação, de escrita, né, no formato de texto, seja no formato de vídeo, no formato de áudio, independentemente do formato, ele é um dado. Tá? E esse dado ele é armazenado em algum ambiente. Esse ambiente, normalmente, eles são fechados, eles são privados. Por exemplo, agora a gente está aqui no Instagram, né? E essa live, ela vai ser armazenada nos bancos de dados da plataforma, ok? Então, esses dados, a gente não está carregando eles com a gente, né? Eles vão ficar aqui, na plataforma. O máximo que a gente vai fazer, eventualmente, é gravar, é extrair, né? Isso aqui que a gente está construindo aqui como conteúdo dessa plataforma, ok? Então, isso aqui é o Web 2. Existe rede, sistema operacional, existe aplicativos, a gente usufrui desses aplicativos, e os nossos dados que a gente produz ficam nesses bancos de dados desses aplicativos. A Web 3 ela é uma mudança de paradigma. O que acontece? Agora, a gente passa a usar a blockchain como base, né? Então, a gente vai para um próximo estágio do que a gente chama de internet. Nesse próximo estágio, né, nessa Web 3, agora, além de você poder consultar, ler, criar, né, alguma coisa, conteúdo, escrito, áudio e tal, agora você pode ser dono desses dados. Então, agora existe o potencial, né, da gente poder carregar esses dados com a gente. A galera está comentando aí. Tem um fã. Esse aí é o BC, aí, BC é brabíssimo, estamos juntos, BC. Vou cumprimentar a galera aí também. Boa noite aí, Ítalo também. Marcelo brabíssimo, Luan também, estamos juntos, vamos para cima. É que eu estou falando aqui, eu acabo que não fico olhando muitos comentários, mas estou vendo a Camila dar risada porque tem uma coisa nos comentários aí. Você foi elogiar Mas a beleza aqui, seu profissionalismo pelo Brazilian Care. não, show de bola. Mas enfim, né, Camila? Então é isso. Agora na Web3, você tem a possibilidade de ser dono dos seus dados, tá? E isso muda muita coisa, né? Isso muda muita coisa porque a gente hoje, aqui no Brasil, por exemplo, esse ano a gente viu muitas situações sem entrar no aspecto político da coisa, tá? Porque senão aí vai dividir opinião. Ah, eu sou a favor disso. Não, não é a minha ideia aqui. A minha ideia é só colocar um ponto, independentemente de lado político, galera. O ponto é, né, a gente é refém das plataformas. A gente não tem a nossa conta aqui, a gente tem um login e senha. A partir do momento que alguém, né, que tem a admin key dessa plataforma ir lá e cortar a nossa conta, a gente fica sem acesso. Porque é chamado de censura, né, dependendo de como que for, né, feito esse processo. Então, hoje, a gente tem muito margem para ser censurado, para perder, né, tudo que a gente constrói, às vezes, durante uma vida. Então, o mundo ele mudou, a gente está cada vez mais vestindo tecnologia, né, e esse vestir tecnologia é ter muito contato com a tecnologia. Cara, para você trabalhar, para você se conectar, para você poder fazer negócios, né, então a gente veio para esse mundo digital.
Tem até uma pesquisa que saiu em 2021 que apresenta que o nosso tempo em tela, no Brasil, especificamente, é uma média de 10 horas, Camilo. 10 horas em frente à tela, entendeu? Então, tipo, a gente passa muito tempo em frente à tela. Na minha infância não era assim. A gente é a geração que pegou o analógico, né, e está pegando também o digital como meio de viver, né, como um meio mesmo. Então, isso muda comportamento, isso muda a forma das pessoas se relacionarem para fazer negócio, para criar um empreendimento, enfim. Então, hoje, né, basicamente, essa é a diferença entre o Web 1, Web 2 e Web 3. Em um, você só consultava, depois você passou a criar e consultar, e agora, né, com a chegada de blockchain, a gente vai poder ser dono dos nossos dados. Parece mais seguro e transparente, né? A gente também vai perder a questão da censura, igual você lança um vídeo no YouTube e por algum motivo que você não descobre qual, eles tiram o teu vídeo. Não vai existir isso, né? A gente vai ser dono de poder manter aquilo, apagar. Parece que tudo é mais seguro, né? Será que o Web3 vai acabar com o plágio na internet? Que hoje é um grande problema dos negócios digitais? Copiar os cursos, esses problemas que a gente tem até com direitos de imagem. Você acha que a Web3 consegue ajudar essa tecnologia consegue nos ajudar a proteger dados e contra o plágio? Que é um problema que a gente Sem dúvidas, sem tem. dúvidas. Tem um artigo da Forbes que ela lança todo ano. Se chama Forbes 50 espaço blockchain, jogar no Google aí. Esse é um artigo que ela lança das 50 principais empresas das diferentes indústrias, na qual ela apresenta o como que essas empresas estão usufruindo da tecnologia. Então, empresas de moda, por exemplo, que tem um grande problema relacionado à pirataria, né? E modas assim de luxo, Balenciaga, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, essas grandes marcas, elas estão usando muito blockchain, né? Elas estão fazendo experimentações e a expectativa é que em algum momento a gente comece a ver essas roupas que estão saindo de linha ali, né, tendo alguma espécie de identificação, nem que seja um NFC, né? E aí a pessoa com o seu celular, com a sua câmera, vai poder verificar se é a origem daquela peça, né? Inclusive ver vários detalhes, ainda mais para esse tipo de moda fashion, low, acho que se chama, que é aquela categoria dentro de moda na qual é mais artesanal, né? Existe mais um trabalho feito ali à mão, né? Então, isso tem um valor aí muito forte, né? E a forma de você preservar esse valor né, tendo esses dados registrados em uma rede que as pessoas possam, de forma transparente, consultar. Então, isso é uma forma que a blockchain vai resolver problemas de pirataria. Sobre a questão de plágio, é também um excelente ponto, porque na blockchain você consegue registrar, por exemplo, eu uso uma plataforma que chama Mirror.xyz. Quando eu faço um artigo e publico lá nesse Mirror, basicamente ele está sendo também cunhado um token. Então, esse token, né, ele tem um timestamp, ele tem uma data-hora. E dessa forma, né, tem ali exatamente a data e hora em uma rede que ela é criptografada, então as pessoas não vão quebrar essa rede. E em qualquer momento da história, né, que as pessoas quiserem consultar, né, esse artigo, elas vão ver por quem foi criado, a data e hora. Então isso já quebra a possibilidade aí de questão de você não ter uma origem, né? O ponto não é nem o plágio. O plágio até pode acontecer, só que, cara, tu vai fazer uma cópia, um plágio, né? E aí depois outra pessoa vai pegar um arquivo e vai mostrar a data, a hora, entendeu? Ainda mais em um universo onde a gente está avançando muito em dois pontos, né? Em dois temas. O primeiro é blockchain, que é o que a gente está falando aqui, praticamente acho que é o que vai guiar a nossa conversa aqui quando entrar em comunidade nossa, né? No sentido de criação de conteúdo, no sentido de identificar a origem sobre, por exemplo, a questão de alguém fazer uma publicação, né? Então a IA hoje está avançando muito um tema que é de Big Data, né? E o Big Data, basicamente, o que é a base do Big Data, né? É processamento. Então, quando a gente tiver um Big Data em um nível muito avançado, as AIs elas vão ter uma capacidade maior também para poder executar os seus algoritmos. Dessa forma, ela vai poder, por exemplo, fazer um scanner na internet, uma larga escala de dados, e identificar, né, se aquele texto, aquele padrão de texto,
já existe, né, publicado em alguma blockchain. E aí isso já identifica como plágio. Vai ser muito melhor, né? Para os criadores a vida, quando o Web3 Tem... explodir, né? Uhum, Ela sim, vai ser uma coisa muito sutil, mas quando vê, já vai estar todo mundo dentro. sim. Eu não acho que eles têm escolha, entendeu? Eu acho que é uma tendência, até pelo comportamento da geração Z e dessa geração, acho que vem agora, da minha sobrinha de 10 anos, é o que? Alfa, sei lá. Eles já nascem com um negócio do celular na mão. Eu sou de 92, e você? Eu sou 92 também. Cara, mesma idade. Chegou uma época que não tinha as coisas que tem hoje. Com 4 anos, as crianças já sabem mexer nas coisas. Sim. É uma outra cabeça. Até as brincadeiras são diferentes. Hoje a criança que nasce agora depois de 2012 ali, ela já não entende mais o que é virar uma página de revista, né? Ela agora ela pega o tablet e ela mexe ali na tela, né? Ela vai passando pro lado, né? Ela não sabe mais o que é virar uma página, sacou? Ela não sabe o que é um ser, E isso cara. muda tudo, cara. A sua mentalidade, como você constrói o combo, né? Aquela questão do Lego, de você encaixar coisas e tal. Tudo isso, né? Se o pai e a mãe não educar a criança e trabalhar esse aspecto, basicamente ela vai viver, ela já entra no mundo, né? Já mergulha aqui digitalmente mesmo. Ó o Felipe aí, ó. Tamo junto, Felipe. Só raiz. Os joguinhos hoje são diferentes, né? A gente pegou uma transição de muita coisa, né? A gente pegou tudo, né? Praticamente. A gente pegou todas as transições. Eu adoro sentar perto de adolescente, porque parece que é outro planeta. Não é que eu me sinto velho, eu me sinto uma pessoa vivida. Porque eles não conhecem as coisas. Eles têm que pesquisar no Google para achar. E educar hoje é diferente também pra caramba. Por isso que eu acho que eles já estão ditando o futuro já desde pequenos. O mercado de Sim, trabalho está tendo que se adaptar. Não é uma questão da gente digitar, né? Antigamente, pai e mãe era autoridade. O que você falava era aquilo ali. Hoje eles procuram no Google. Pô, não é isso aqui não, hein? Pô, a fonte aqui, artigo, não sei o quê. Então, existe hoje a negociação, uma conversa, um amadurecimento mais rápido pelo conteúdo, né? Tem sim. esse benefício, eu até acredito, inclusive, de se desenvolverem, né? Na minha época, Windows 98, enfim, toda uma nostalgia até. PlayStation 1, Nintendo 64. Peguei isso. Até o Felipe comentou, nunca saberão o que é uma enciclopédia Barça. É isso Pô, aí. aquele livrinho das páginas amarelas para achar as coisas. Não tinha, não me lembro se. Mas acho que não tinha Google Maps direito, igual tem hoje. Tinha nada. Se tinha, não funcionava. O nosso Google era o KD, né? Quem que lembra do KD e das bibliotecas de escola? Era KD o nome, não era Google. A gente usava o KD, né? Sim. Aí sumiu. Como é que você. Era KD e Yahoo. Nossa, Eu peguei e baixava música pirata, desculpa, gente. Não sei se vai derrubar a live de novo por eu ter falado isso. Mas a gente tinha, né, baixar a música, MP3, cara. Porra, MP3. Tá É, o falando? Alckmin, né? Alckmin, né? Você andava com um CDzinho e tal. Aí a Alckmin gente era da hora. dava e parava. Alckmin e o da Coca-Cola, né? E da Pepsi, pros campeonatos aí na cidade. Isso era a vida da adolescência aqui em SP. MSN, cara, Orkut, até hoje eu não superei porque que isso acabou. É, Mando mensagem do cara do Orkut pra lançar aquilo de novo, às vezes. o Orkut perdeu. Eles começaram a colocar muito GIF, né? Na linha do tempo, né? Aí o Facebook veio com uma batida mais profissional, mais minimalista, ganhou espaço, depois virou o Orkut versão 2, né? Virou uma esculhambação, né? Você fica perdido ali. Tem de tudo e não tem nada. Olha o Guto aí também. Boa noite, Dani, boa noite. Tamo junto, turma. Zubu também por aí. Não Hã? tinha, não tinha cancelamento na nossa época de Orkut, cara. Não tinha. Não, Porque assim, você falava o que você queria e tava tudo certo. não Não existia nem o termo bullying. não Agora tinha. você tem que pensar até para você falar, porque senão é processo. Ai, nossa, mas assim, era uma paz. Se você não gostava de tal coisa, era só não entrar naquela comunidade. Se você gostasse, era assim. Gosto de verde, entra na comunidade do verde. Gosto do azul, entra na comunidade do azul. Agora não tem mais isso, aí é só hate, cancelamento e ressuscitar das cinzas com um anúncio. Meio. Cara,
Como é que você vê as comunidades estratégicas aí crescendo junto ou ajudando a Web3 a crescer, a chegar nesse ápice que a gente sabe que vai chegar? Sim. Eu vejo que vai chegar porque o que a gente observa acontecendo aí nos últimos anos é muita censura. E essa censura ela parte por interesses, né, de, tipo, de governos, de grandes poderes, né? Então a gente está vendo muita conta sendo derrubada, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, quanto em outras redes sociais. E isso ocorre porque, né, o que está sendo falado ali vai contra o interesse dessa força maior, seja qual for o lado. Então, assim, por que a Web3 ela tem muito potencial, né? Justamente porque o usuário ele vai ter a possibilidade de carregar com ele os seus dados, né? Ele vai poder usar protocolos. Esses protocolos ele tem uma estrutura na qual permite que, né, a mensagem dele chegue no destino, sem que tenha quebra nesse envio, né? Hoje, no modelo que a gente vive aqui, cara, você não sabe nem se a mensagem que você está mandando para alguém não está sendo espionada, entendeu? A gente não tem como garantir isso, porque esses dados estão indo para um banco de dados comum. Quando você usa blockchain, né, quando você usa um protocolo que né, você tem transparência, ele tem o código dele open source, código aberto, você pode ir lá e você pode verificar. E aí você tira a prova real, né, sobre esse tipo de situação. Então, assim, o que acontece com comunidades? O que a gente viu acontecer com o Telegram, né? Que até o Durov, ele foi preso lá acho que foi França ou Itália, agora não lembro o país. Mas ele pousou lá de avião, foi preso, né? Por quê? Porque ele estava batendo muito de frente com governos em relação a não querer, né, seguir as regras dos governos. Basicamente, ele estava vestindo o chapéu de liberdade, falando, olha, você quer criar sua comunidade aqui no Telegram? Você cria, você usa e está tudo certo. Tamo junto, né? Aí, muitos governos começaram a querer ter acesso a dados que ocorriam nesses grupos e tal. Tinha também, né, alegações, levantamentos aí de algumas coisas ilícitas ocorrendo em alguns grupos e tal. Só que o problema, as pessoas sempre estão levando a forma de resolver o problema através do meio. Só que você não pode resolver o problema através do meio. Teve um protocolo em blockchain que foi chamado Tornado Cash. O desenvolvedor que desenvolveu esse protocolo, ele criou uma solução, ele criou, né, ele inovou no meio. Como é que você vai pegar e vai prender um cara desse por ele estar inovando, cara? Não faz sentido, entendeu? O cara se preparou, estudou. O que você pode fazer é não, né, bater de frente com o meio, mas sim trabalhar no que incentiva as pessoas a fazer o que elas fazem. Então, são duas coisas. E isso entra no ponto de comunidade. Na verdade, três, né? O que incentiva a pessoa a fazer o que ela está fazendo, o meio que ela está usando, né, para executar esse incentivo, e o terceiro é o propósito. Né? Então, onde que ela quer chegar com isso? Né? O que ela quer, o que ela almeja? Então, por exemplo, eu criei uma comunidade, né? E aí a gente começa de trás para frente. Por que eu criei uma comunidade? Porque eu quero levar conhecimento para as pessoas. Esse é o meu propósito, ok? Levar, né, de fato, destravar a mente delas em relação ao que a gente está vivendo e para onde que o mundo está caminhando do ponto de vista de tecnologia. Né? Então, foi para isso que eu criei uma comunidade. Beleza. Qual que é o meio que eu uso, né, para atingir esse meu propósito? São recursos, são ferramentas. Então, eu uso um Discord, que é, né, um aplicativo. Eu uso, eventualmente, dependendo do que eu for desenvolver ali, né, algum aplicativo de blockchain mesmo. Tipo, hoje, a gente lá na comunidade, para farmar airdrop, que é uma frente que a gente aborda muito, a gente explora muito aplicativo de SocialFi, como o Firecaster, como o Lens Protocol. Hoje a gente estava explorando um outro também. Né? Então, isso tudo é meio. Né? E você não pode punir o meio. O meio ele é uma ferramenta, ele é algo que ele não tem sal nem açúcar, ele não tem objetivo. Né? É igual você falar de uma escova de dente. Tem gente que usa para escovar o dente, na cadeia tem gente usando a escova de dente para outro fim. Ok? Então, a gente tem muito problema com isso, né? A gente não trabalha na cultura, né? E aí, quando a gente vai resolver o problema, a gente que eu falo países, governos, sociedades,
A gente quer punir o meio, né? E não trabalhar na causa. Então, o blockchain tem muito potencial em função disso, né? Ela permite que as pessoas possam ir por um meio na qual esse meio ele não pode ser, né, quebrado de forma direta, né? Você pode punir pessoas, você pode segurar pessoas, você não pode, por exemplo, tomar os meus bitcoins. Sim. Tem outra coisa dentro desse mundo de comunidades em Web3 que eu descobri através de você a visão disso, até comercial, né? A nível econômico, da gente trazer uma monetização para essa conversa entre comunidades e Web3 como ferramenta, também, né? É a questão do token, né? Do acesso via o token, via o blockchain, que eu aprendi com você. Inclusive, tem tudo a ver com comunidade. O branding que vai em torno disso é o que vai gerar o equity, o valor para esse token e ele poder ser valorizado ao longo do tempo. Então, não é só eu criar algo sem contexto, sem propósito. Pode ser o token mais lindo do mundo, ele não vai ter esse valor percebido. E tem a questão da monetização, que eu achei fantástico, é que existe uma distribuição financeira muito interessante, né? O expert ele criar o token dele, criar ali os NFTs, no caso, né? Uhum. Para mim, são como artes digitais, que pode ser em vídeo, imagem que as pessoas colecionam isso, né? Isso Perfeito. tem para elas. Sim. E o cara que criou isso, ele continua ganhando com quem compra. Quem compra vai pagar o valor da NFT e quem foi o criador desse em qualquer tempo, ele vai continuar ganhando e lucrando com esse NFT. Isso foi uma coisa que eu aprendi com você. E foi algo que expandiu muito para pensar como é que a gente poderia trazer isso para o mercado de infoproduto, por exemplo. E a gente conversou sobre uma ideia que eu até vi em 2022, provavelmente, no Fire da Hotmart. Que eles tinham a ideia de criar os NFTs para as profissões digitais. E aí você teria um portfólio, uma carteira como portfólio na Web3. Porque hoje você ter depoimento é difícil do cliente, né? Mas você consegue comprovar sua experiência pelas NFTs que você constrói ali nos projetos que você trabalha. E eu acredito que isso também ajuda a profissionalizar o mercado de pessoas que trabalham remotamente, trabalham na internet. Sem Né? dúvidas. Você explica isso de um jeito maravilhoso, cara. Porque eu li sobre isso, você mandou os conteúdos em inglês na época, mas quando você explicou é que explodiu minha cabeça. Sim. E o pessoal não sabe. Eu acho que o Web3 é um assunto que é um tabu, é uma coisa pouco conversada. Tem eventos de marketing, a gente não tem palcos e palestras sobre esse assunto. Não. É porque o mercado, ele tem uma pesquisa que aponta que 90% das pessoas se interessam pelo mercado cripto em função da valorização do Bitcoin. Então, inclusive, se eu entrar no Google Trends agora, eu fiz isso ontem, durante uma live que eu estava falando de airdrop, para a turma aí que me segue aí, e a gente observou que estava bem baixo a procura pelo termo, né, na internet, no Google. Estava baixo o termo Bitcoin, Web3, cripto, NFT, enfim. Todos esses termos aí que é voltado, né, o que a gente chama de Web3, tão em baixa. Então, assim, quando o Bitcoin ele começa a valorizar, né, o termo, né, Bitcoin, ele começa também a ser mais procurado. Por quê? Porque as pessoas têm o gatilho, né, da mudança de vida financeira. E o que a gente está falando aqui né, da tecnologia. Então, a tecnologia, né, ela permite a gente, né, usufruir de um mundo que faz mais sentido. Aí entra agora a história dos tokens e dos NFTs. Então, o que acontece? Lá na comunidade, por exemplo, eu tenho NFT, e tem gente que tem esse NFT, né? O NFT, ele é algo programável, porque a gente usa um código para desenvolver ele. Então, por ser programável, né, você pode criar parâmetros para isso, ok? E dentro de uma rede blockchain, como uma rede que é muito usada, né, o Ethereum, você tem padrões de tokens. Então, um desses padrões, né, que é o que eu uso, por exemplo, o termo técnico dele é ERC721, mas o que esse token, né, o que ele diferencia, por exemplo, de uma moeda digital, de um Bitcoin? Ele diferencia porque ele é único, né, ele tem uma característica única. Então, quando eu crio, né, uma coleção de NFTs, é como se eu criasse títulos de um clube que você tem na sua cidade. Então, você tem ali um
clube, você passa o final de semana com sua família, né? E para você ter acesso a esse clube, você tem que ter um título. E aí o título, ele é escasso, ele é limitado. Às vezes tem, sei lá, 1.000 títulos no clube e tal. Para você ter um desses títulos, né, você tem que comprar de alguém, certo? Só que às vezes é uma assinatura, é uma coisa que você tem que encontrar alguém. Até o processo é difícil. Pense que se os clubes usassem NFT para fazer esse processo, a pessoa poderia comercializar, né, no digital em escala global. Então poderia ter um investidor lá de fora da Europa, que o cara nem quer saber do clube, mas só o fato dele saber que vai ser lançada uma coleção para um clube aqui, e ele fez um estudo de mercado, observou que tem muita demanda, muito interesse, né? Ele pegou um time de analytics, identificou ali alguns KPIs interessantes e tal. Ele pega e fala assim, cara, quer saber? Vou comprar para investir, porque eu sei que vai ter demanda. Então eu vou pagar aqui o preço de venda, de compra, né, inicial, sei lá, custa $200 cada NFT, né? E vou vender por 1.000, fazendo aí uma valorização de 5 vezes o meu capital. Esse tipo de abordagem, ela vai acontecer em várias frentes. Tá? Isso já está acontecendo, na verdade. Né? O que eu estou trazendo aqui não é algo novo, isso aí já está acontecendo. Já tem muitos países que estão avançando em um novo termo que foi criado aí nos últimos anos, que é chamado Real World Assets, né? Ativos do mundo real, RWA, onde eles vão tokenizar muitos ativos, e esses ativos tokenizados, né, eles vão poder ser comercializados em escalas que até então, né, no modelo tradicional, não é possível. Ele é fechado às regras, às limitações que um governo, que uma região, né, impõe. Então, tem muita coisa acontecendo, tem muita oportunidade, vai ter muita passada de regulação também, todo esse assunto, tá? Mas, né, voltando ao ponto de comunidade, por que eu estou trazendo esse exemplo, né, de um clube na qual tem títulos, esses títulos, que são papéis, que você vai lá assina, poderia ser um NFT. Porque você paga uma vez o preço para ter aquele NFT. Quando você compra esse NFT e você basicamente, né, vende a mercado, a pessoa que está comprando esse NFT, ela vai, né, obter o valor do que tu carrega, do que você veio carregando até ali, né, então tem características únicas, agora você tem posse daquilo, e o dono daquela coleção, no caso o clube, ele vai ganhar um royalties. Então, por ser programável uma coleção, você pode definir um percentual, né, que você vai adquirir sobre cada venda posterior. E isso tem um valor único, que hoje, no modelo tradicional, não é possível. Por quê? Porque não é programável. E é engessado em função das políticas públicas que a gente tem. Então, quando a gente fala nesse mundo digital, nessa Web3, Camila, tem muito potencial de você poder resolver, né, problemas relacionados à burocracia, por exemplo. Né, a gente é muito burocrático para você fazer as coisas, por exemplo, indo a cartório e tal. Né? Tem muita gente que perde venda. O cara que vende carro, por exemplo, em concessionário, ele perde venda porque até o cliente ir lá no cartório, assinar, reconhecer firma, fazer todo o processo, cara, às vezes esfria. O cara, no meio do caminho, a esposa dele liga e fala, você tem certeza que você precisa comprar esse carro aí? Né? E aí o cara... Então, assim, tem muita burocracia, tá? Estou trazendo aqui exemplos separados, só para você entender que a Web3 já tem um potencial de dar eficiência a muitos processos. E aí a gente está falando de tecnologia, tá? Vai ter oportunidade de investimento? Óbvio, né? Acabei de dar o exemplo agora, por exemplo, de um cara que é investidor, quer comprar um título, um PES para um clube, né? E ele compra daqui, mesmo o clube sendo lá na Europa. Por quê? Porque eu sou investidor, eu sou um analista. Então eu estudo o mercado, identifico oportunidades, assimetrias, me exponho a esses tipos de ativos, né? E ganho com isso. Então, comunidade é justamente como um clube. Você compra esse título, você tem acesso a esse clube, né, a essa comunidade, e dentro dessa comunidade, se a pessoa quiser aumentar ainda mais o nível e não deixar só na parte do token gate, né, que é esse token de entrada no clube, você pode criar ainda, né, uma gamificação. Né? Então, o que é a gamificação? É você poder usar também, né, de recursos da blockchain, como, por exemplo, badges, tokens, na qual a pessoa entrou na comunidade e agora atingiu seu primeiro ano de comunidade. Opa, vou dar um badge para ela que ela tem 1 ano. E aí, quando você vai criando esse badge, quando você vai gamificando, você vai criando uma coisa chamada fidelização. E qual que é um problema hoje de muitas plataformas que têm, né, o seu acesso por meio de assinatura, elas têm um problema relacionado à rotatividade, né?
a ter pessoas saindo e ela não conseguir fidelizar isso. Então, a blockchain, você tem muitos mecanismos que você consegue criar para gamificar esse ambiente, né, gerar mais valor para o usuário, e dessa forma, né, ele não querer, ele ter o sentimento de pertencimento àquele ambiente. E como é que você faz isso? Gerando valor. Como é que você gera valor? Gamificando. E aí você tem esses recursos, que é você criar badges. O badge, ele tá lá na blockchain. Se eu pegar o seu perfil, o seu NFT, eu vou ver tudo que você construiu, tudo que você, né, alcançou por meio daquela comunidade. Então eu consigo ranquear, eu consigo criar um leaderboard com isso. E daí eu posso, por exemplo, quando eu tiver um evento, eu posso beneficiar o top 5 desse leaderboard. Por quê? Porque eles entregam valor à comunidade. Eles estão eventualmente ajudando no suporte e de forma orgânica. Eles estão eventualmente ajudando enfim, a respeitar os valores da comunidade. Lá na minha comunidade tem 3 valores, que é a abertura, ou seja, todo mundo tem espaço, pode falar o que pensa, tá? É aberto, né? Como a internet é, se alguém entrar aqui no chat que já xingar, quiser falar bem, cara, seja livre. Isso é a internet, né? Isso é o bom da internet. O segundo ponto, né? Respeito. Então, por ser uma comunidade, a gente tem que se respeitar, senão a gente não vai conseguir conviver, né, em sociedade. Então, tem que existir um respeito. E o terceiro ponto é transparência. Né? Por que transparência? Porque a blockchain ela já nos traz isso. Não faz sentido você estar em um ambiente que é transparente e não ser transparente. Uma hora isso aí não vai dar match. Isso aí vai dar problema, vai dar fricção. Então, isso é o valor de comunidade, né? É você poder usar esse recurso para poder, né, gerar mais valor ao indivíduo. E você cria um sistema de recompensa, né? Eu gosto bastante disso, como você fala da fidelização, da retenção, até para uso de aplicativos, se a gente ir para o lugar de design, né, de produto. Eu gosto muito daquele aplicativo fitness da Apple. Faço minha caminhada, fico ganhando aquela toda semana aí, completou a semana, completou o mês e tal. Isso Então, poderia... em cripto, tu ganha token, que gera receita e que tu ainda consegue pagar a conta. Ele gera uma animação que é um badgezinho, mas eu acredito que não esteja dentro do contexto, do conceito da Mas o badge está dentro do aplicativo, né? Tu não carrega com você. Essa é a diferença. Aqui em Web3 já tem projeto, então deu um experimento. Depois eu vou te mostrar esse aplicativo aí. Ele é um aplicativo que você compra um tênis digital, um NFT. Eu não vou chamar de projeto ainda, ele é um projeto, mas eu vou chamar de experimento, porque a gente está tão no início, Camila, da Web3, que as pessoas criam muita expectativa e, assim, está tudo no início. Então, até quando a gente fala em investir, se expor financeiramente, você trocar o tempo que você dedicou para ganhar um dinheiro, né, e trocar por um token, por um NFT, ou seja o que for, você tem que pensar bem, né, o quanto você está disposto a correr de risco. Por quê? Porque, né, é tudo novo. Ah, mas já está aí o Bitcoin desde 2000 parará. Cara, mas é novo. E o Bitcoin está desde, né, ali 2008/2009. Mas se você for olhar o Web3 assim, do ponto de vista de contrato inteligente, é 2014 e começou a ser usado em 2016 e começou a ser mais usado e percebido em 2020, com a chegada do DeFi, 2021 com novos padrões de token. Então é tudo muito novo. Estamos falando aí de coisa de... Não tem mais do que 4 anos, né? De fato, assim, do ponto de vista de percepção. E hoje, né, quando o mercado entra em baixa, as startups, as empresas que elas requer, né, requer usuário usando, requer pessoas de fato vindo para esse ambiente, elas acabam que muito projeto vai morrendo, porque lembra que eu falei que 90% vem por causa da valorização? E quando desvaloriza, esses mesmos 90% eles saem. Tá entendendo? E aí os projetos não têm receita. Também, quem ficar quando o negócio valorizar vai ser o primeiro a surfar na onda. Sabe, pegar água limpa? Eu acredito muito nesse Exatamente. Também nessa consistência, à medida que isso fosse posicionando cada vez mais como um modelo de não só de negócio, mas configuração de mercado, de economia. Exatamente. Mas você sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não estão ouvindo o que eu estou falando agora sobre tecnologia. Aí o cara está só olhando valorização. A pessoa que só olha dinheiro, ela não entende o porquê. Ela está sempre olhando o dinheiro. O dinheiro é um número, é uma unidade. Em blockchain é dados, não é nem valor.
Né? Você vai pegar o Bitcoin, o que é Bitcoin? É dado salvo armazenado em uma rede que a gente chama de blockchain. Isso e aí a gente, né, obviamente, a gente pega esse dado, né, transforma ele em uma unidade e chama ele de um Bitcoin. Mas ele é um dado. Se a gente não atribuir valor a ele, ele não vale nada. Entendeu? Assim como qualquer moeda também, né? As moedas só valem o que vale porque a sociedade atribui valor. Só que Sim. no fim, para que você precisa de dinheiro? Você precisa porque você tem conta, você precisa porque a forma como a sociedade foi construída, É né? o que você está inserido. Isso, esse é o meio, né? E aí você vai de novo punir o meio, você não pode punir o meio. No passado, o dinheiro foi punido também. A Sim. gente, inclusive, no passado mudou muitas coisas que não poderia, porque criou uma coisa chamada inflação, né? E aí isso faz com que a gente fique trabalhando, 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 acumulando, acumulando um dinheiro que ao passar do tempo ele vai perdendo valor, porque o governo ele vai emitindo mais, e aí, né, quando você chega lá na sua sala com a sua professora, não tem só o aluno que senta lá na frente que entrega uma maçã, que agora foi tão distribuído maçãs que todo mundo pega uma maçã e todo mundo tem, então já não existe mais valor a entrega da maçã, entendeu? Então é isso que está acontecendo aqui com o dinheiro. Sim. Tem uma dúvida que eu preciso trazer que eu achei interessante, mas eu tenho que achá-la de novo. É do Ítalo, tá aqui. Uma dúvida. Na época de lançamento das NFTs do mercado, tinha um futuro bem promissor. O que aconteceu para cair de forma geral? Tranquilo, legal. Vamos lá. Lançamento promissor, né? Primeiro a gente precisa definir o que a gente quer dizer quando a gente fala que um lançamento ele é promissor, né? E veja, se 90% das pessoas entram no mercado por causa de valorização, o promissor muito provavelmente não vai ser o que está por trás daquele lançamento, ok? O que vai ser o promissor? Vai ser se eu ganhei dinheiro ou não. Certo? Ou seja, lançou a coleção. Eu entrei ela no início? Entrei. Ganhei dinheiro com isso? Entrei. Muito promissor. Mas o que ela faz? Não sei. É promissor? Cara, eu ganhei dinheiro. Tá A entendendo? gente Então, daquele hã? token lá do macaquinho, né, que fez o maior sucesso lá do Neymar, beleza, e de repente acabou. Foi Não, um não acabou. hype. Então, aí que tá, não acabou. Existe um gráfico que foi desenvolvido por uma empresa chamada Gartner, né? Que é o quê? É um gráfico que fala sobre as tecnologias emergentes e como que é o comportamento delas. Isso se aplica a todas as tecnologias que são novas, tá? Quando uma tecnologia é nova, sempre tem um grupo de pessoas mais espertas que elas percebem o valor daquela tecnologia e eles vendem, né, fazem pitch para a rodada de investidores poderem fazer aporte naquela ideia. E a forma como é vendido, né, é vendido olhando o mercado, o crescimento, né, a possibilidade de escala, né, o quão o quão solucionador é aquela tecnologia para determinados problemas, blá, 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 blá. Aí, esses investidores compram, aportam em projetos, isso é para todas as tecnologias, tá? Tudo, tudo. E NFT não fica de fora disso, tá? Então, as pessoas entram, aportam, valoriza, e aí sim tem o hype das tecnologias emergentes. Se vocês quiserem, joguem no Google, Gartner, tecnologias emergentes, gráfico. Joga assim, você vai ver, né, exatamente esse gráfico que eu estou falando. Você vai ver que ele tem uma alta já de início, né, que é exatamente esse hype, a venda da solução. Só que, qual que é o ponto? Como toda tecnologia, a tecnologia ela passa por fases. E uma dessas fases é chamado amadurecimento ou consolidação. O que acontece? O amadurecimento é assim. Foi lançado lá um NFT. Beleza. O que eu faço com isso agora? E aí, o que aconteceu na época? Foi vendido muita ideia de NFT. E aí, tipo, todo mundo começou a comprar um monte de projeto de NFT porque estava dando dinheiro. E aí estava sendo promissor. Porque estava todo mundo comprando a ideia de NFT. Só que chega uma hora que todo mundo vira um para o lado do outro e fala, tá, o que eu faço com isso? E aí é quando não tem mais demanda. E aí, isso é um choque, né? Aí entra, né, naquela queda absurda que tem nesse gráfico, que é, né, quando entra num abismo, chamado zona de abismo, que é quando a demanda ela sai
toda a narrativa em cima daquilo, ela muda, o que era muito bom e positivo passa a ser muito ruim e negativo, sobre o ponto de vista de percepção e não de ciência, porque se a tecnologia é ciência, e ciência não pode ser discutido, porque é uma prova, né? Você tem como provar que aquilo, né, resolve algo. Porém, né, o que foi vendido no passado? Né? O que ficou conhecido? O que a mídia faz? A mídia ela quer assunto que gere, né, hype, que gere engajamento, que gere pessoas falando sobre. Então, se você for falar da parte de ciência, desculpa, tu não vai conseguir engajamento. Se você for falar de assuntos que têm relação lá com as 48 leis do poder, né, né, com aquele aspecto, né, de desejo, com aquele aspecto de, olha, ficou rico, né, isso aí vai ativar gatilhos, correto? Correto. Que é, inclusive, ensinado no marketing digital, não é isso? Então, só gatilho. É um tiroteio. Um gatilho, então. O mundo, ele funciona assim. Então, assim, as pessoas não estão olhando para a tecnologia, para a ciência, elas estão olhando para aquilo que chama atenção, né? Esses gatilhos, então, é o que faz as pessoas, lá no passado, quando foi lançado, querer ter o NFT. Né? E aí cria-se narrativa em cima daquilo, porque quem tem quer que valorize, concorda? Se você tem um NFT que pagou $1.000, você não quer que ele vá para 10 mil? Sim. Ou não? Você quer, então você vai falar bem, não vai? Lógico. Aí todo mundo fala bem, entendeu? E aí é assim, então, né, que se deu, né, esse último hype. Se deu com muita coisa que não gerava, de fato, um valor real. A mídia, ela quer engajamento, então ela não vai falar da ciência, ela não vai falar do valor da blockchain, ela vai falar que o Neymar comprou e ele ganhou ou perdeu dinheiro. Que é isso que as pessoas querem ouvir. Ali, eu acho que foi uma questão daquilo que a gente conversou no começo. Branding, propósito, porquê da peça que é criada, porque é isso que vai gerar valorização, né? Porque quem compra geralmente é fã, quer pertencer a alguma coisa, a algum espaço, a alguma experiência. Não é só pela peça em si que a pessoa vai adquirir, ainda que seja um token de entrada, né? Sim. Hoje a gente tem provavelmente peças. Inclusive, ó, por exemplo, ó, as pessoas não fizeram um estudo, as pessoas que eu digo é quem faz anúncio aí nos portais de notícia, de mídia, não fizeram um estudo para poder capturar, né, quanto que foi o preço do NFT no lançamento e o quanto que vale hoje, mesmo o NFT esquecido. O NFT está valendo mais de 20, 30 vezes do lançamento. É ruim você valorizar o seu capital em 20, 30 vezes em menos de 5 anos? Tem algum mercado que você consegue fazer isso? Não tem. E isso é com o mercado na baixa, com o mercado esquecido. Só que as pessoas não querem falar essa parte. Elas não querem falar, por exemplo, o quanto que quem tinha o Bored Ape ganhou de airdrop. E só o airdrop já pagou o preço de lançamento assim, ó, anos-luz. E isso é você estudar o case, né? Se for falar, então, na esfera de investimento. E aí, as pessoas querem ver o quê? Querem ver assim, cara, qual foi o preço mais alto? Ah, o preço mais alto foi 1 milhão. Beleza, quanto está valendo agora? Agora está valendo 200 mil. Pô, perdeu, né, 800 mil. Mas e se o cara, quando lançou, pegou a R$ 1.000 e está valendo 200 mil? Você está falando essa parte ou não? Não. Por quê? Porque isso não gera engajamento. O que as pessoas buscam é ganho rápido e uma receita pronta para isso. E é por isso que a grande maioria se frustra em qualquer mercado, não só no que a gente está falando aqui, mas em qualquer configuração. E isso eu percebo muito assim. Você é um cara bastante consistente. Você está sempre no YouTube, fazendo os conteúdos sobre a Web3. Eu tento trazer isso para o mercado de infoproduto, porque... Mas eu nem falo muito desse assunto que a gente está falando aqui agora, Camila, porque se eu ficar falando desse assunto, cara, eu não vou ter seguidor, entendeu? Porque, infelizmente, o mundo ele já está vivendo a dopamina, né? Eu até coloquei uma thumb, uma headline lá escrito chuva de dopamina. Eu vou te falar, ó, airdrop é um assunto que eu gosto de falar muito. Até hoje eu mantenho a headline do assunto lá no YouTube, um assunto assim, ó, em busca do próximo airdrop. Cara, o cara que vai ler em busca do próximo airdrop, meu Deus, ela quer saber disso. O cara está em busca.
Tá entendendo? Aí o cara quer? O cara quer ler assim, ó, ganhe, como ganhar, né, os 10 mil aqui com alguns cliques. Aí o cara clica. Aí o cara vai clicar lá, vai ver um projeto que tem, pô, 50 milhões de pessoas jogando para poder ganhar o negócio. Aí quando for distribuído o airdrop, vai entregar um pouco de, sei lá, não vai valer o tempo dedicado, entendeu? Eventualmente. Mas é assim que o mundo está hoje, né? Essa é a foto, né? Para a gente plantar a semente da Web3, dos NFTs, dentro de um projeto de marketing, a gente precisaria, em tese, a nível de longo prazo, do game lá na frente, de clientes com um perfil que tenha uma boa construção de branding, de storytelling, de narrativa, porque essas peças precisam estar conectadas com isso, né? Com uma história, com um conceito de negócio. E eu acredito, inclusive, que a Web3 vai valorizar o trabalho das pessoas que estão envolvidas com o branding. Não, Que aí o branding ele não isso já está acontecendo hoje. Hoje, quando você mas tem uma carteira, Camila, entende? Porque tudo que toca a não marca entende. é branding, Isso já entende? acontece hoje. Hoje, quando você tem uma carteira, né, e você usa essa carteira, cada ação que você toma, né, você está criando uma coisa chamada reputação. Você pode não saber conscientemente, mas está acontecendo. Por quê? Porque isso mostra o quantas horas de voo, né, o quantos passos você deu, né, na Web3, na internet. Hoje, eu não sei o que tu fez, quantos posts você fez, e aí você faz, mas aí o Instagram eventualmente quebra sua conta, coloca alguns conteúdos seu como não de acordo com as políticas da plataforma, e aí? E isso tudo vai por água abaixo, você perdeu todo o tempo que você dedicou ali para construir aquilo, se foi. Na Web3 é diferente. Na Web3 está salvo em uma rede que ela é criptografada, entendeu? Então ninguém vai lá, eu não gostei. Vai ficar sem gostar. Vai estar lá. Tem uma coisa assim que eu sempre notei no comportamento, o Telegram, ele é muito à frente do seu tempo, né? Não é à toa que ele vive tomando porrada, mas ele é muito à frente do tempo. Eu estava recebendo uma notícia esses dias de uma news que eu faço assinatura, que eles já estão no mercado de cripto e estão crescendo muito. Tem uma moeda rolando ali dentro do Telegram, que é deles, e eles estão crescendo absurdamente com isso. O Telegram, né? E Sim. quando a gente fala de Web3, eu fico pensando como é que os bancos vão se adaptar, como é que Facebook e YouTube vão se adaptar a esse novo mercado, né? Porque é uma descentralização de poder de dados, visto que o poder sobre ele a partir de agora Uhum. é uma configuração totalmente diferente do que nós vivemos hoje, né? E até a nível de anúncios, como é que a gente vai trabalhar tráfego pago no futuro? Aí que tá. Airdrops. É isso que muita gente ainda não entendeu. A galera hoje aqui, especialmente muita gente que me acompanha, acha que airdrop é um hype, acha que é. Cara, pelo amor de Deus, cara. Airdrop é um instrumento, é uma ferramenta sensacional. O que acontece é que nem os projetos hoje sabem usar, porque o cara faz um pitch e aí o cara tem que criar uma coisa chamada tokenomics, né, que é o como que vai ser compartilhado esses tokens, né, e a pessoa não sabe definir isso de forma bem definida, e quando ela define isso, ainda que seja bem definido, não tem um time específico para trabalhar com a questão, né, de como criar uma gamificação, um incentivo que gere valor para ambas partes. Ou seja, o projeto atinge seu objetivo, então quando você faz um marketing, um tráfego pago, você tem lá suas métricas, os seus KPIs. Ah, quero sair de 1.000 seguidores e ir para 2.000. Quero fazer uma lista de interesses aqui, vou fazer um lançamento, tem que ter no mínimo 100 pessoas. Você tem lá seus objetivos. E por isso você usa o recurso de tráfego pago. Na questão de airdrop, você pode usar também com objetivo, só que pouco se vê. E eu falo isso porque eu faço advising para alguns projetos. E eu vejo que não tem essa mindset, esse pensamento sobre isso. Então, por isso que eu comento, a gente está muito no início, entendeu? Tem muitas águas ainda para passar, tem muita coisa para a gente aprender, né? E em 3 anos, o que mudou
dessa área de distribuição de tokens a partir do incentivo de airdrop, cara, a cada 6 meses muda. É um novo setup, uma nova configuração, é um novo modelo de fazer essa distribuição, porque os próprios projetos estão tentando entender qual que é a melhor forma deles atingir o objetivo e também gerar valor, né? De modo a trazer a comunidade. E aí, é um ponto importante. Quando você faz um tráfego pago hoje, você gera valor para alguém que vai se inscrever, que vai participar de um lançamento seu. O tráfego pago, a ferramenta, gera algum valor? Não. Mas se você desse, ao invés de tráfego pago, você pagasse para a pessoa ir para o seu evento, você estaria gerando valor antes mesmo do evento? Exato. Eu sempre crescer esse formato, inclusive, de lançamento. Então, o airdrop, ele tem potencial, né, para você gerar valor antes mesmo de você fazer o que você precisa. Você gera valor antes mesmo de você alcançar ali a venda do seu produto. E você já está gerando valor. Então, assim, cara, esse instrumento, né, quando ele for melhor pensado, quando as pessoas começarem a realmente entender como que ele pode ser usado, a gente vai ter uma mudança de comportamento. As pessoas vão passar a ter acesso, né, a, a, a projetos por meio de incentivo financeiro, entendeu? Então, só que isso ainda é muito novo, a gente está muito no início, né? Hoje os projetos erram muito em questão de fazer uma distribuição. Às vezes o projeto quer beneficiar todo mundo e não tem capital suficiente, e aí vai distribuir. O cara gastou lá semanas e semanas ajudando o projeto a testar e tal, e aí, né, quando distribui os tokens, o cara recebe lá $1. E aí o cara fala, pô, se eu fosse vender água no sinal, eu ganharia muito mais do que ficar aqui o dia inteiro em frente à tela, clicando em botão. Então, essa dinâmica, né, ela ainda está sendo alinhada. Ela ainda não chegou num ponto ali que faz sentido para ambos lados, entendeu? E o airdrop, cara, Camila, só para fechar, o airdrop, ele cria comunidade de forma orgânica. Quando você gera um valor para o usuário, né, você gera também o quê? Um sentimento de pertencimento. Você vai ver o cara falando bem do projeto. Eu falo bem até hoje da Arkham Intelligence, porque eu ganhei 3,5 Ether. Isso aí dá mais de 60 mil reais. Por quê? Porque eu fui lá, cadastrei um e-mail, convidei algumas pessoas e criei um dashboard dentro do aplicativo deles. Isso aí me tomou quase nada de tempo e, cara, eu fui muito bem recompensado por fazer somente isso. Então, e para o projeto, cara, ele ganhou um cara fiel, porque eu vou estar sempre falando bem da Arkham, entendeu? Agora, hoje, quando você faz um lançamento, um tráfego pago, eventualmente a pessoa sai de lá e fala, isso aí é piramideiro, isso aí só quer me empurrar um curso, tá entendendo? É comum, raro, mas acontece muito. Aqui a gente resolve alguns problemas de lançamento, né, com que você trouxe aqui. Dentre eles é um mercado um pouco inseguro, porque você vai investir em tráfego pago X, você não tem garantias que você vai ter retorno do investimento sobre o tráfego pago de captação que você fez. Você não tem esse dado assim com uma precisão estimada. Quando a pessoa paga para estar no seu evento, ela já está entrando numa experiência mais imersiva. Quando eu invisto dinheiro, automaticamente eu invisto mais tempo. Pode ser $1, que seja, mas isso gera um significado, sabe? De estar investindo mais tempo em algo que eu investi financeiramente. Né? Você pagar, para mim, evento online, ele é uma experiência mesmo. E, independente da pessoa comprar no pitch, ela já pode ir comprando durante e destravando experiências durante. Você já vai monetizando com o próprio lançamento. Já pode gerar um badge. Você já pode gerar um badge para ela, ela carrega aquela experiência on-chain. Ela consegue criar um currículo perante o tempo em relação à experiência que ela faz na prática. Hoje, como é que é o currículo? Você baixa um Word aí no Google, pega um chat GPT e fala assim, cria um bom currículo aí. Você poderia fazer isso de forma muito mais autêntica, né, sem precisar se vender, chegando em uma
uma entrevista e falando assim, esse é o meu endereço. A pessoa vai consultar o seu endereço e vai saber se você tem experiência, se você já passou por tais eventos, se você já viajou a tais países, né? Qual que é a sua, de novo, reputação, né? Como é que eu posso te entender, te conhecer, tá? E aí, é, isso, né? Isso por si só já traz um valor enorme, porque, cara, a pessoa não vai mais precisar ficar tendo que fazer uma aposta. Hoje, quando eu vou escolher alguém para uma entrevista de emprego, querendo ou não, eu estou fazendo uma aposta. Eu só vou saber melhor o que aquela pessoa vai ou não entregar depois que ela estiver dentro, contratada. E depois que ela está dentro, contratada, aí o que, que vai acontecer? Ela vai passar uns 6 meses, eventualmente, né? E aí foi criado, né, a questão dos 3 meses de experiência, né? Depois pode prorrogar por mais 3 meses, blá blá blá. Só que tu entende que com blockchain tu nem precisava ter criado isso. Isso já é uma burocracia por si só. Com a blockchain tu já vai saber, cara, quem que é quem, o quanto que o cara entregou ou não, quantos objetivos ele atingiu ou não. Ajuda até a galera do RH, né? Ajuda. Você que cria evento, você vai criar um evento. Pô, toda edição que você fizer, você cria um badge do evento. E se a pessoa for para 3 eventos, no quarto ela não paga. Por quê? Porque ela já é uma pessoa recorrente. E aí ela, por ter badge, se ela acumular 5 de eventos, você começa a gerar valor para ela. De que forma? Você fecha parceria com outras empresas, que eventualmente vai até apoiar o seu evento, né? Não tem os apoiadores, que eventualmente vai colocar a marca deles lá, quer ter lá o seu espaço, seu stand. Então, traz esse parceiro e fala, olha, eu tenho aqui um público que já vieram 5 vezes no meu evento. E tu consegue verificar on-chain. Como é que tu pode gerar valor para essa galera? E aí, quando tu gerar valor para essa galera vai falar para outras pessoas. Lembra aquela história que quando uma coisa é ruim, né, você fala para 10 pessoas, quando algo é bom, ele fala para 3? Já ouviu Já. falar nisso ou não? Tá, então, você tem que tomar muito cuidado com gerar experiência ruim, correto? Como é que você gera uma experiência boa? Gerando valor. Gera valor e automaticamente aquela pessoa vai estar te indicando. Então, o Web3, né, tem o potencial de fazer isso, de virar essa chave. E outra coisa também que daria para surfar na onda, digamos assim, do momento atual do nosso mercado de marketing. O que ele está vivendo agora? Essa coisa do híbrido, essa coisa de você ter um evento presencial na sua esteira. Dá para a gente criar o badge por edição, que a pessoa participou, sabe? E as pessoas gostam disso, realmente, sabe? Claro que Pertencimento mesmo. Não tem gosto. as Gosto porque plaquinhas isso é na exclusividade. Isso é parede? exclusividade, Camila. Todo mundo gosta de exclusividade. É por isso que marcas como grandes marcas têm o seu valor. Porque uma característica dela é ser exclusiva. Você não tem vários Bugatti. Você tem alguns Bugattis. E quem não tem, né, tem que ir atrás de quem tem. É igual NFT. É igual o Patek Philippe, né, o relógio. Você tem que mandar confeccionar e vai levar um tempo até ficar pronto. Então não é assim, eu quero. Não. Mas eu tenho dinheiro. Paciência. É exclusividade. É um valor acima de você ter dinheiro. Você tem que viver a jornada ali para merecer. Ali é um conceito não só financeiro, mas de merecimento, né? E aí você escala até o seu branding com isso. É o que eu achei Sim. interessante. E assim, o que a gente tem hoje de um gatilho para o infoprodutor são as plaquinhas, correto? Plaquinha de 100K, de 10K, tem essa gamificação em toda a plataforma que vende curso, né? E a gente sabe que isso engatilha muito. Por que não fazer esse sistema na Web3? Você sabe que os domínios da QIFI, da Hotmart é meu, né? Todos Não sei. os domínios da Web3, eles são meus. Quando eles quiserem ter esse domínio, eles vão ter que comprar de mim. E é um NFT. Ou eu tenho um amigo milionário, Não, talvez bilionário. ainda não. Talvez, Vai que eles criam QIFI oficial, né? Aí, Cara, a arte tá bem nesse pezinho. Não fez o chute pro gol, não. Entendeu? Mas tentou. Pelo menos já tá vendo a bola rolando, né? Interessante.
essa tua estratégia. Tipo, é uma coisa interessante do domínio, você saber quais domínios que podem ser valorizados e quando quem entrar no mercado vai ter que acionar você, que você monetiza com isso. É uma estratégia muito inteligente, né? O dado é meu, não tá numa plataforma, entendeu? Você já tá no. Cara, você tá 10 anos à frente de muita gente, assim. E Não, é que a gente estuda esse negócio, né, pô? E quando você começa a entender a tecnologia, você sai um pouco dessa camada. Claro que a gente gosta da especulação, de ganhar dinheiro, pô, quem não gosta, né? Mas quando você começa a estudar de fato a tecnologia, o potencial dela, você começa a se antecipar, né? Porque a gente está estudando uma ciência. E toda ciência na história, ela, eventualmente, você não tem como prever quando vai acontecer. Mas você tem uma certeza, e a certeza vai acontecer. Por exemplo, lá quando foi lançado lá aquele filme do Eu, Robô, em 2004, acho que foi, todo mundo olhava aquele humanoide e falava, cara, já pensou quando a gente chegar nessa época, né? Pô, um robô ali em pé, parecendo um humano, interagindo com outros humanos, né, tomando as suas próprias ações, sem ser você delegando e ele fazendo, né? Hoje, em 2024, o que o Elon Musk fez aí há uma, 2 semanas, né? Agora que passou? Ele lançou um projeto chamado We Robot. Inclusive está tomando processo do cara que foi o cara do dono do filme lá, né? O diretor do filme do Eu, Robô. Ele está sendo processado por quê? Porque, né, o Elon Musk basicamente fez exatamente o que tem no filme, só que hoje na vida real. Ele criou, né, um táxi autônomo, movido por algoritmo, por IA, uma van, né, que vai levar a galera para outro ambiente. Criou também esse robô, esse humanoide, que lembrou muito o filme O Robô. E aí o robô, ele já vai ser lançado agora em 2027, a esteira de entrega dele já é agora, daqui 3 anos, e essa é a primeira versão. O que vai acontecer? Vai acontecer igual a todas as tecnologias. Quando você dá o start, você começa uma corrida. Quando lançou o ChatGPT, ele começou uma corrida do quê? Próxima versão. Próxima versão. Por quê? Porque aí o mercado vem, né? A Microsoft já lançou dela, o Google, porque não pode ficar de fora, é tecnologia. Tem essa concorrência. A Apple, quando ela lançou o seu celular, de lá até aqui, desde 2008, né? Foi 2008 que foi lançado lá o iPhone. De lá até aqui, ela não para de lançar a versão. E ela tem data. Ela tem que ter data. Por quê? Porque senão vem um cara e passa a ser o líder daquele mercado. E aí o valor, o preço de brand, de marca, que é um preço perceptivo e não de custo operacional, não de custo de funcionário, etc. e tal, ele é de percepção. Isso tem um valor que faz a sua empresa ir para um outro patamar, entendeu? Como valor de mercado. Então, ele lançou esse humanoide e agora ele vai correr com isso. Ele lançou o Tesla, depois veio lá, né? O BYD, veio outros carros elétricos e tal. Cara, é isso que a gente está vivendo e basicamente a gente tem que ficar atento, porque se a gente puder se antecipar a essas tecnologias, a gente consegue se beneficiar. Então, o que eu fiz foi exatamente olhar a época da era.com, comecei a ver também uma galera comprando domínios, comecei a entender que domínio é esse, qual que é a ideia dele, né? Como que ele vai ser usado. E eu falei, beleza. Então, peraí, vou pegar os nomes das principais marcas e vou criar aqui para mim. Cara, lei da atração nível hard, né? Mas é tipo assim, entender uma mecânica, um sistema, o mundo como ele vai evoluir nos próximos anos, é uma questão de tempo só, né? É uma conta que fecha. Né? Isso que você está fazendo é uma conta que fecha. AirDrop também, a primeira vez que eu soube disso foi com você. Eu gostei muito de trabalhar com você. A gente conseguiu meter a carteira lá conectada na lock screen, lá na página do Circle. O Ravi, cara, foi fantástico. Ele conseguiu desenrolar com os indianos lá, que eu não sei onde é que a gente arrumou tudo aquilo ali. E aí a gente fez aquela parada. Teve um rapaz também do design que fez uma arte em vídeo linda também. Sim. Humberto, né, conectou todos nós.
Você com esse inglês muito bom, inclusive, que ajudou a gente a gravar o onboard. A gente tinha 15 dias para fazer um negócio que a gente não fazia ideia de nada ali, né? Porque era uma persona muito diferente, pô, cirurgião plástico. E a gente se uniu para desenrolar aquilo e viramos muitas horas de reunião e algumas madrugadas que eu virei com o Nakamura para botar aquilo para o mundo, para desenrolar, para fazer a entrega da promessa do lançamento que foi feito. Então, assim, eu acho que o que tem de mais legal na internet é esses rolês diferentes, da gente se abrir e conhecer as pessoas. Tem um Sem dúvida. Web3 para botar o Circle, agora está atualizando para caramba. Nós sabemos fazer. Você tem noção que essa feature 100%. aí, de você poder conectar o NFT lá e usar como token gate, isso por si só já é um baita valor, porque daqui a alguns anos, quando todo mundo estiver usando o Circle, a galera vai falar, beleza, como é que vocês chegaram aqui? E aí vai vir. Não, ó, porque teve um projeto lá, né? Foi lá construído pelo Humberto, pelo Zé, pela Camila, pelo Nakamura, na qual eles tiveram a ideia, né, de usar isso como meio de acesso. Aí eles vão tentar. Aí, cara, a, a gente basicamente criou o meio de acesso por NFT na plataforma global. Só isso. Acho que Da próxima estágio da internet, da Web3. um portal que até o pessoal do Circle, onde é que tá vindo esse povo? E vem do mundo todo, né? Porque o nosso projeto ali, ele tinha uma internacionalização intencional desde o começo, né? A gente trabalhou com português, espanhol, inglês, e é um outro desafio também que a gente teve. E aquilo foi fantástico, porque a gente não tinha referência de lugar nenhum para puxar. Não tinha um modelo pra gente, uma coisa pra gente modelar. Foi do nosso conhecimento, da nossa união e buscando alinhar ao máximo aquela persona. Inclusive, tinha metaverso no meio. E o que você tem a dizer de metaverso com relação ao Web3, hein? Eu nunca te perguntei isso. Mas é que tá um negócio de ter óculos. O que tem a ver? Tem a ver? Primeiro, tem tudo a ver. Primeiro, porque metaverso é um assunto que divide muita opinião, né? Sempre quando vai falar nesse assunto, tem gente que é otimista, tem gente que é pessimista. E quando você vai ouvir os argumentos, eu diria que todos fazem sentido. Mas, tirando um pouco de lado a opinião, trazendo um pouco a questão de realidade, de fato, né, do que já está acontecendo, né? Então, o próprio Meta, no passado, ele tentou se antecipar, né? E aí ele cunhou ali o nome Meta para poder, né, dizer, olha, somos uma empresa futurista, nós somos os responsáveis pelo metaverso. O Facebook já tinha feito isso lá no passado, né, já tinha criado ali um óculos que era numa batida também de metaverso, tá? Então, sempre no mercado, especialmente tecnologia, os grandes players, eles querem fincar a bandeira de pioneiro, de falar, ó, eu cheguei aqui primeiro, eu que criei, eu que trouxe. Por isso tem essa corrida de entregar algo no modelo ali MVP, né, no modelo usável, mas que ainda não é, de fato bom para poder usufruir, seja de qual for a tecnologia. E aí entra de novo naquele gráfico que a gente falou inicialmente, que é o gráfico da Gartner, que você tem um hype, que aí tem o hype e aí depois cai no abismo porque não está pronto. Foi vendida a ideia, não foi vendida a solução de fato, né? Foi vendida só a ideia. Então, o que eu acho de metaverso de modo geral, tá? É um caminho sem volta. A gente já está vivendo o metaverso. Só o fato da gente estar vestindo tecnologia, da gente estar com mais de 10 horas por dia em frente a uma tela, isso é uma média, no Brasil especificamente, isso vai cada vez mais aumentar, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente veste tecnologia, mais a gente move tudo para o digital. Com o Web3 vai mover ainda mais, a gente vai passar a tokenizar as coisas. E aí, né, essa evolução, na minha visão, isso por si só já é o metaverso, tá? Já é o metaverso. A gente já está tirando aqui do mundo físico muita coisa e levando para o mundo digital, né? Então, mas, cara, não tem que ser um ambiente onde você tem um boneco, onde você tem um avatar e você vai correr e tal. Cara, vai ter. Aí a gente vai voltar para o ponto inicial, que é assim, o que é um metaverso? Né? É você colocar o óculos e você ter uma imersão, né? É você ter um jogo onde você tem um avatar ou você tem ali um ambiente, que foi o que o Meta criou lá, e aí você vai navegar ali, Cara, pode ser também. Eu diria que a definição de metaverso ela é aberta, ela não é uma ou outra coisa. Ela pode ser várias coisas.
o ponto principal, que eu diria de metaverso, é você migrar cada vez mais a sua atenção, o seu tempo, a sua energia para o que está no digital. Sim. Tem um ponto que eu estava pesquisando que envolvia a palavra inteligência artificial. Vai dar bom essa combinação entre inteligência artificial e Web3? O quanto que ela ajuda, o quanto que ela compõe esse movimento de Web3? Uma coisa puxa a outra. À medida que a blockchain avançar, IA vai avançar. Se IA avançar muito, vai puxar mais ainda blockchain. Por quê? Porque quando você entende a função de IA, que é um algoritmo, né? E quando você entende a função de blockchain, que é uma rede na qual você armazena dados, basicamente uma coisa complementa com a outra. E é por isso que elas vão avançar junto. É igual você pensar em um carro, né? Onde tu tem as rodas e você tem o chassi, e o que é construído em cima do chassi. Então não adianta você ter só a roda. Você pode ter só a roda, você pode ter só a IA. Mas vai chegar uma hora que as pessoas vão falar, cara, tá faltando aqui um banco, tá faltando um retrovisor, né? Então esse é o que se encaixa. É IA com blockchain. Blockchain basicamente te permite, né, ter uma origem das coisas, te permite armazenar dados, te permite criar aplicativos que são programáveis com IA, né? Então é um aplicativo programável e também que ele tem ali já, né, os seus gatilhos, os seus parâmetros para dizer, né, se vai para um lado ou se vai para outro, a depender do contexto, né? Então, IA hoje ela é muito percebida a partir do ChatGPT porque teve essa explosão, né? Mas o próprio Waze ele usa IA, né? Porque o que é a IA? A IA ela nada mais é do que a junção, né, de processamento computacional, né, que é a força computacional para você poder executar código, né? E o código o que ele é? Ele é um algoritmo. Ele é uma estrutura, né, com parâmetros, né, como se fosse desenhar uma árvore de decisão. É sim ou não? É sim ou não, né? O Waze, o que o Waze faz? Ele fala, olha, eu preciso do ponto A para o ponto B. Para chegar no ponto B, qual que é a rota melhor? Né? E aí ele pega os contextos. Ah, aqui está mais lento, porque tem um trânsito. Beleza. Então vamos para o B. Né? Aqui no B, eu vou agora de novo, né? Nesse novo ponto. Eu vou para cima ou para baixo? Ah, não, para baixo ainda tem trânsito, então vai por cima. Então, cara, não tem como a IA avançar e a blockchain não e vice-versa. Entendeu? Uma coisa alimenta a outra. Quando a IA avançar muito, a gente vai ter um problema relacionado a... Você falou agora há pouco a plágio, né? O plágio ele já sempre existiu, mas ele vai aumentar de forma significativa. E a blockchain ela vai dar origem. Então, como que um portal de notícia, como que uma mídia vai conseguir garantir, né, a autenticidade de tal informação? Como é que a gente vai saber se aquilo é real ou não? Só tendo uma origem. O que traz origem? Blockchain. Como se fosse um ID. Isso, como se fosse uma identificação, um ID, um ID. Na blockchain, uma rede pública, que ela né, que ela é imutável, que ela não é quebrada, né? E todo mundo pode ter acesso a ela. A internet é isso, né? A internet ela é uma rede aberta. Só que governos querem criar, né, muros em cima do que a gente chama de internet. Até porque você E aí esses muros... dados, né? O que é um Instagram, um Facebook como empresa? É isso. É ter o controle dos dados e permitir que os usuários monetizem com essas informações. Então, a partir do momento que o Facebook sabe que as pessoas que visitam meu perfil, eu já vou tendo esse público criado no Meta, né? As pessoas envolvidas com meu perfil nos últimos 360 dias, 90, 60, 30, essa rede tem o controle sobre esses dados. E para poder usar isso para captar mais pessoas para mim, enfim, fazer essa movimentação de tráfego pago, eu vou pagar por isso. Eu vou pagar para ter acesso aos dados que me acessam. Eles são meus. Um belo dia o Zuckerberg ele pode acordar e... Tá pagando pelo que é seu, cara. É exatamente isso. São duas coisas que a sociedade anda vendada e não enxerga. A primeira é como que funciona o seu dinheiro. O seu dinheiro ele é emitido. O governo emite dinheiro e você vai usando e você não sabe o quanto que está valendo a sua energia, o seu tempo dedicado para acumular esse dinheiro. Então, basicamente, você tem uma venda nos olhos, ok? E essa venda não te faz enxergar que você acumula algo
que não representa o seu esforço. Essa conta ela não fecha, porque quanto mais o tempo passa, mais o seu tempo ele é rasgado por uma coisa chamada governo, a partir de uma moeda que você usa como meio para poder pagar a conta, para poder, né, fazer uma viagem, realizar um sonho. E isso é um ponto. O outro ponto que a gente anda com os olhos vendados é relacionado a tudo que é voltado a dados que são armazenados em bancos centralizados, né? Então, Instagram tem um banco de dados centralizado. A gente não carrega esses dados. Por não carregar, tudo que a gente constrói aqui, aqui vai ficar, e aqui, né, a gente não tem poder sobre esses dados que nós mesmos produzimos. A gente cria esses dados, o fato da gente criar esse dado, a gente está atraindo o usuário para cá. Só que aí chega em um momento que a plataforma ela começa a extrair de você. Por que ela extrai de você, criador? Porque agora você precisa seguir as regras dela para você continuar crescendo. Só que ela é uma empresa, ela tem funcionário, ela não é aberta, ela não é um código rodando que, né, não tem aí 3 mil, 5 mil, 10 mil funcionários, né? Que é o caso de um protocolo em Web3, em uma blockchain. É um time enxuto. Então, aqui, nesse universo Web2, tem uma baita empresa, tem né, muito funcionário, tem uma carga de custo alta, elas precisam monetizar. E aí, para ela monetizar, ela faz com que você não cresça mais de forma orgânica e que você tenha que começar a pagar para ter um perfil, a pagar para poder fazer um anúncio, a pagar para alcançar seu público-alvo. Então, isso é uma relação de valor muito desproporcional, porque sempre quem tem mais dinheiro em um ambiente como esse vai se dar melhor, vai se beneficiar. E essas regras a gente chama de algoritmo, né? A gente produz conteúdo seguindo tendência, seguindo o que o algoritmo traz, né? E para o criador isso pode gerar barreiras, né? De criatividade, enfim, da maneira que vai fazer o conteúdo. É como se tivesse uma grande empresa ditando como vai ser a sua presença no digital, digamos assim, né? E cada plataforma tem um algoritmo, vai ter suas regras. É como se eu estivesse trabalhando para um sistema e não para mim, digamos assim, né? Então, quando eu estou na Web3, eu saio de um terreno alugado, que eu acho que, em termos de dados, a impressão que a Web 2.0 me traz é que a gente está num sistema alugado. Então, tudo que a gente tem aqui é alugado. Quando a gente vai para a Web, nosso negócio, que a gente faz a partir dos dados que a gente troca ali, que a gente armazena ali, passa a ser nosso. É como se eu tivesse um terreno, né? E muda totalmente o jogo do controle, da maneira que a gente vai ditar comportamento. A economia compartilhada já é diferente, né? É descentralizada. Dar o poder, dar a voz ao cliente, valorizar a experiência do cliente vai ser importante demais para fidelizar, para que as estratégias de NFT, tokens façam sentido, né? As coisas vão precisar fazer sentido, né? Aí a gente vai ter algumas coisas muito positivas, que eu vejo que é a valorização da estratégia, a valorização do branding, que é uma coisa que eu torço muito por esse movimento, porque criar comunidade é sobre branding, não é só sobre eu ter a melhor ferramenta, né? Não adianta eu ter uma Ferrari e não saber andar com ela. Aí sobre criar realmente um conceito por trás de tudo que eu construo e dar liberdade ao cliente, né? Essa jornada faz sentido conforme ele vai avançando dentro do sistema de recompensas, né, que a gente cria, que é a gamificação também em torno disso, ele vai consumindo mais coisas no tempo dele, na hora certa, consciente, sendo conduzido pela jornada. Que ele vai ter que viver a parada, ele vai ter que conquistar as coisas. Não é só acumular conhecimento, acumular conteúdo. Na Web3 é a maneira que as pessoas experimentam as coisas é conquistando elas, pelo que eu percebi. E muda muito até a educação, né? Pelo que eu tô vendo agora. Ainda tem muita característica de Web 2 sendo levada para Web 3 em função da cultura. Tipo, o cara que é de Web 2, ele tá metendo marcha aqui no Instagram, rodando anúncio, e tá se tornando como é que fala o nome? Tá se tornando uma referência em um assunto, só que às vezes esse cara tá só falando água, ele não sabe nem o que ele tá falando, e às vezes ele tá fazendo tudo isso porque ele quer vender mais, quer fazer mais dinheiro, quer. E tá tudo certo.
Só que, né, eventualmente, uma pessoa que se preparou, estudou, né, pô, se dedica, e aí eu não estou falando de cara que ele é nerd, eu estou falando do cara que ele acorda cedo, que ele dorme tarde, que ele dedica energia para, né, entender sobre algo, e esse algo dele, né, ele não consegue ser a referência porque existe um modelo chamado modelo Web2, que quem tem mais dinheiro vira referência, ou quem tem mais network, né? Mídia, né? Mídia paga. Quem tem a mídia tem a voz. Uhum. E com isso constrói jornadas, né? Constrói aí o sucesso, né? No Web3 tem muito uma questão de mérito, merecimento. Só que na Web3 ela abre ali a oportunidade de você poder criar o que eu comentei anteriormente, que é a reputação, né? Porque uma coisa é você virar para mim e falar assim, ah, você não entende nada de blockchain. Outra coisa é eu virar para você e falar, opa, deixa eu te mostrar então o quanto tempo eu estou interagindo aqui na Web3, deixa eu te mostrar meu endereço, quais já foram os protocolos que eu interagi, né? O quanto que eu já ganhei dinheiro, o quanto que eu já perdi, o quantos airdrop eu já atingi, né? E isso não tem como você mudar, isso é um fato, né? Eu não preciso nem te falar. Se você souber o meu endereço, você vai consultar e você vai saber disso. Agora, aqui na Web2 não tem isso. Se você criar um Instagram bonitinho, comprar uma conta com não sei quantos seguidores, rodar anúncio e fizer uma boa roupagem ali, cara, você vai ser a referência. Ainda que você não tenha sujado as mãos. Até a maneira de construir reputação muda, né? Isso é muito interessante, assim, ver essa mudança de comportamento de mercado. Eu acho que a maneira que a gente faz marketing vai passar por ajustes também. Vai ter muita gente que vai queimar a língua. Sabe aqueles vendedor que não entrega valor? Vendedor que não entrega valor. O cara só rouba anúncio, o cara não gera uma transformação, não gera uma experiência, mas o cara é bom para vender. Esse público aí, esse perfil, é bom ele acelerar e aproveitar agora, porque daqui a alguns anos vai ser difícil para ele poder se manter. Porque as pessoas vão, aos poucos, né, começar a aprender a usar essas ferramentas. Cara, é um sistema de reputação pautado pela experiência. É a experiência que vai ditar o sucesso dos negócios. Não só a visibilidade, a mídia. Ter o marketing Exatamente. de dentro para fora. Vai ser a coisa mais feia, uma pessoa muito conhecida sem reputação na on-chain. Vai ser ridículo. Cara, é muito interessante esse assunto. E você Isso é dedicado. ridículo, né? Hoje a gente vê isso em várias esferas. Você vê isso em indústrias, pessoas em posições altas, e aí você vai tentar entender o porquê, faz zero sentido, mas o cara está lá. Você vê isso em governos, aí você vai tentar entender o porquê, faz zero sentido, mas ele está lá. Você vê isso em, sei lá, cara, em qualquer esfera. Qualquer esfera. Só que com a blockchain, você vai ter o fator reputação. E aí você vai ver alguém lá e vai ficar nítido que, né, a pessoa está naquela determinada posição não por uma questão de mérito, não por uma questão de que ela alcançou aquilo, mas porque ela foi colocada lá. Hoje a gente já enxerga isso, tá? Só que hoje a gente não tem meios para poder consultar. O que a gente entende como métrica de sucesso para negócios na internet também vai mudar. Uma vez que a gente vai ter um olhar muito mais profundo para a experiência e vai poder ver o resultado dos alunos com mais transparência, para entender se aquele produto é para mim, se não é, se aquele produto é aquilo que ele diz. Então vai ter esse cara crachado dos dados, porque a transparência vai ser escrachada, né? Essa é a tendência, né? É sempre importante lembrar que, assim, toda tecnologia ela tem dois lados. Foi que nem o exemplo que eu dei da escova. Né? A escova tem gente que usa para escovar o dente, mas na cadeia estão usando para outra coisa. Então, assim, por exemplo, os governos agora estão criando uma coisa que se chama Central Bank Digital Currency, abreviada é CBDC. Tá? O que é isso? É uma moeda digital do Banco Central, beleza? Traduzindo ao pé da letra. Essa moeda, né, por ela usar características programáveis, né, por ela se inspirar nesse universo Web3, em blockchain e tal, né, o governo ele vai poder, né, criar parâmetros sobre, né, essa rede de dados, né, que a gente chama de CBDC. E aí, pensa que
vai chegar. Pensa não, né? Isso já aconteceu lá na China, tem na internet aí, você consegue consultar isso, que eles colocaram data de vencimento do dinheiro. Entendeu? Pensa que você tem o seu dinheiro e eu coloco uma data de vencimento porque, sei lá, porque eu preciso aquecer a economia. E eu preciso que você use o seu dinheiro. E até tal data, no mínimo 20% do quanto você recebe. E tem que usar. Se você não usar, vai expirar. E vai deixar de existir. Igual você tem lá o número na conta, o seu saldo do banco, né? Que é um número. Aquilo lá está sendo alimentado por um banco de dados. Então, assim, esse é o lado, né, que se você fosse aprofundar, pode ser que você fique um pouco, talvez, frustrado com o avanço da tecnologia, porque existe dois lados, tá? Por isso que eu deixo esse cara aqui, ó, esse Bitcoin, porque ele não tem como se alterar hoje, né? As características dele não te permitem, ele é imutável, tu não consegue ir lá e mudar, tu não consegue mudar os parâmetros dele. Ele vai ter sempre uma quantidade de unidades, tá? Né, a ser ofertada a mercado, as pessoas vão poder ter ou não esse ativo, vão ter a liberdade de escolher, né? E esse ativo, né, se tiver uma demanda maior, que vem acontecendo desde a criação dele, ele tende a valer mais por ser escasso, por ninguém poder mexer nele. Né? O nosso dinheiro ele não vale nada porque o governo fica mexendo o tempo inteiro. E ele vai mexendo, 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 e o dinheiro vai perdendo valor. E aí ele vai perdendo valor, perde valor, e a gente cria uma nova moeda, e aquela deixa de existir. A gente no Brasil está na 10ª moeda. Tá com, foi criado em 94, tá com 30 anos aí, né? Então, às vezes a gente só não para pensar no todo, né? Do que a gente está vivendo, porque também a vida é dinâmica, a gente vive nessa corrida dos ratos, precisa acordar, precisa trabalhar, receber o dinheiro, pagar a conta, e aí o governo vai, né, injetando dinheiro no mercado, né, e a gente não percebe o que a gente acumula perante o tempo vai valendo menos, e aí você passa 10, 15, 20 anos, chega no momento que você para, você começa a pensar, olhar para um lado para o outro, que a gente não para, né? A gente está sempre na correria. E aí você começa a entender, cara, que a gente vive uma espiral, uma espiral que não tem fim, cara. É. Só que é diferente quando você vive isso, aí trazendo um conceito filosófico de Matrix, né? Quando você vive isso presente e consciente, você faz um jogo diferenciado, igual você está fazendo. Você está vendo quais domínios podem ser diferentes para já se posicionar no próximo nível, quando a tecnologia que você sabe que vai chegar lá, alcançar. Então você está lá, ela está aqui, estudando o mercado, você entende que ela vai chegar. Você está se antecipando corretamente, com menos risco. É, eu Agora, tô. tendo um cenário mais amplo. E isso foi um Sim. repertório que o conhecimento te trouxe. Você estuda isso diariamente, você vive isso todo dia. Uhum. Você não está no jogo do azar. Você está no jogo da certeza. Acho que É, é é verdade. uma, assim, é uma especulação também, porque eu tenho certeza da ciência, né? Mas eu não tenho certeza do tempo, né? É, O tempo ele não está no nosso controle, né? Então pode ser que isso aí leve mais tempo, tem muitas variáveis aí. Por isso que é complicado o assunto de regulação, porque regulação ele pode ser uma barreira à inovação, né? Quando você regula, você pode começar a criar algumas barreiras ali, que a evolução ela vai levar mais tempo para acontecer. Ela vai acontecer, mas talvez ela vai passar mais tempo. pois é, o lance é de cuidar da nossa saúde, ver se pega essa onda, né? Nessa vida e nessa encarnação aqui, pegar isso aí. Eu torço muito para você conseguir, você é um rapaz muito dedicado nesse universo aí. E realmente, Web3 e comunidades, elas existem uma com a outra, tipo um casal, sabe? Eu vejo essa dinâmica. Eles não conseguem existir sozinhos. Um puxa Uhum. o outro. Então, à medida que o mercado de comunidade cresce, mercado de inteligência artificial cresce, vai puxando o Web3. Cada um vai puxando o outro, né? Esses três, eles vão se conectar. Bom, E assim, o problema que um gera, o outro resolve. É tipo complementar. Igual o plágio, que a gente vai ver um boom de plágio por causa da IA, o que vai resolver? Blockchain, para a gente saber a origem desses dados. uhum. E a gente conseguir resolver juridicamente os problemas provenientes disso. Porque senão a gente não vai saber, não vai conseguir rastrear. É isso aí.
E aí, assim, vendo por esse cenário mais assim amplo, a gente consegue se enxergar nesse futuro que você está se planejando para viver. Não, eu já estou vivendo o futuro, né? Só que a gente ganha, a gente perde, né? Por a gente tentar antecipar as coisas, a gente erra, acerta. Mas faz parte, é o, é o, é o momento, né? Quando você está vivendo um momento ali que é chamado de early, né? A early adopter, né? Você está adotando de início, um movimento, né? Uma transformação, algo que está mudando. Você vai passar pelos melhores e pelos piores momentos. Não tem jeito. Então, quando fala aqui nesse universo, a gente está sempre olhando muito na camada especulativa de valorização, né? De mudança de patamar financeiro. Então é uma loucura. Tem dia que você olha que você acerta algumas coisas, seu patamar financeiro ele dobra, triplica, outro dia ele volta 2 passos. E é assim. E aí você tem que criar estratégias para você sobreviver, né? E perante o tempo você ir cada vez mais aumentando, né? Esse seu campo, né? Esse seu capital, esse seu patrimônio e cuidando da reputação, porque a reputação vai valer muito lá na frente. E a reputação é on-chain, né? Ela não é a forma como eu estou me expondo aqui, o que eu estou falando. Não tem nada a ver com isso. Ou quantos seguidores eu tenho. A gente está falando de reputação como valor de equity também, que é uma palavrinha que o pessoal está adorando usar. Sim. Olha o significado que dá para equity, né? De negócios de valor, né? Vai muito além do rosto da autoridade de alguém. A reputação vai muito além até do conceito de autoridade que a gente conhece hoje como autoridade. Mas de longe, mas de longe, mas de longe, porque é a prática, né? É a vida como ela é, né? E que todo mundo pode ir lá e verificar. As pessoas hoje, o que leva em consideração a autoridade? É um cara chegando com um carrão? É um cara bem vestido? É um cara falando bem, falando calmo, né? Falando ali centrado, o que as pessoas querem ouvir. Só que isso aí vai chegar um tempo que as pessoas vão estar olhando para nada disso. O cara vai poder estar falando mal, estar vestido mal, mas o cara vai olhar o endereço dessa pessoa, vai ver a reputação dele ontem e vai falar, cara, esse cara entende. Ele já alcançou onde eu quero chegar. O outro nem compartilha o endereço, nem mostra, só tá no blá blá blá, entendeu? Muda muita coisa desse jogo todo de como a gente enxerga, até as pessoas na internet, como a gente interage também. O que eu sinto é que essa geração que está vindo agora já vem com a mentalidade mais preparada, mais aberta a absorver essa nova tecnologia, com muito mais facilidade até do que a nossa. Outras gerações Sim, eu nem falo, mas até com muito mais facilidade que nós. sim. Você já tem uma mentalidade aberta à inovação, né? Não tem uma restrição com relação a isso. Mas essa galera que está vindo agora vai nadar de braçada. Quando tiver Vai. ainda, Por isso que tem que cuidar. Tem que cuidar, compra aí, já vai comprando, faz um DCA de Bitcoin, entendeu? Aos pouquinhos aí, todo mês compra um pouquinho, compra o quanto dá, mas compra, vai guardando. é tipo, Porque se tu errar em tudo, mas se tiver Bitcoin lá no futuro, tem um estudo da MicroStrategy que ele diz que se você tiver 0,10 BTC, o Michael Saylor, que é o CEO, você vai ser uma pessoa que vai fazer parte de um grupo exclusivo. Esse grupo exclusivo porque vão ser poucas pessoas que vai ter 0,10. Hoje 0,10 é o equivalente a 6 mil dólares, que dá aí 30, 35 mil reais. é um dinheirinho. Provavelmente daqui a 5 anos, esses 35 mil reais já vai estar em outro nível, já vai estar falando em 300, sei lá quanto. E Que é o valor hoje de um BTC inteiro. universal, né? Não vai ser tipo, cada país tem a sua moeda, tem o seu. Aí cada país vai criando uma moeda diferente. Não, vai ser uma coisa a nível global o dinheiro. A visão de dinheiro vai ser uma coisa bem. Não, não, aí tem discussões, não necessariamente, tá? O Bitcoin tem muita discussão em relação a isso, mas, enfim, isso aí vai tomar muito tempo se eu for Não entrar tem nesse tópico. Mas, desvalorização, pelo menos, né? Assim, tanto. hã? Tem uma desvalorização? Você acha que vai ser mais consistente com o mercado que a gente tem hoje? Porque aqui a gente tem o dólar, o real, tudo mudando muito. Ele já é mais consistente. A pergunta é em qual janela de tempo você observa isso. Se
você olhar numa janela de tempo diária, ele é volátil. Ou seja, hoje ele está um preço, amanhã ele está outro. Se você olhar numa janela semanal, muda um pouco. Se você olhar numa janela de tempo mensal, muda menos. Se você olhar anual, já muda muito. Se você olhar a cada 4 anos, ele está sempre subindo. Ele está sempre subindo. É uma linha contínua. Se você olhar daqui a um tempo, né, de 10 em 10 anos, ele vai ser uma linha assim, ó, na vertical. Ele só sobe, só valoriza. A pergunta é em que tempo você olha isso? Vou te dar um exemplo. Carro. Hoje, se você for na concessionária, o carro popular, ele vai estar lá, sei lá, 50 mil, 60 mil, um zero ali, né? Há 10 anos era o que? Era 30? Era 20? Né? Há 20 anos era quanto? Era 6 mil, 7 mil reais? Né? Então mudou, entendeu? Mudou dada a janela de tempo que você olha. Se for amanhã olhar o carro, vai estar o mesmo preço de hoje, talvez. O Bitcoin já vai ter mudado. Ou seja, o Bitcoin, quanto mais o tempo passa, mais ele valoriza. Outros ativos aqui do mundo real, né, normalmente, eles, quanto mais o tempo passa, mais eles desvalorizam. Desde que não seja um vinho, uma coisa específica. Sim, é interessante essa analogia que você trouxe de dados para a gente enxergar esse mercado. Eu acho que muita gente não vê dessa forma, vê naquela visão da dopamina, do rápido, mas é um investimento de longo prazo. E é tipo, é o olhar de investidor, né? É, Eu gosto, é que eu acho eu bem. diria que não é olhar de investidor, não. É um olhar de uma pessoa que entendeu, enfim, que parou para pensar sobre o, como que o mundo hoje, quem está gerindo o mundo e como é que a cabeça das pessoas funciona. Já parou para pensar sobre isso? Eu tenho feito bastante essa reflexão. Então, separar um tempo e olhar as principais potências do mundo e pensar quem está no poder e como essas pessoas pensam, e aí depois você estudar o Bitcoin, vai ser difícil tu não querer ter Bitcoin. Só se tu não tiver entendido como que o mundo tá ou o que é Bitcoin. Se você entender o que é o Bitcoin, e se você entender quem está gerindo hoje o mundo em relação a líderes, né, provavelmente você vai querer ter Bitcoin. Cara, eu acho que esse assunto da gente foi muito necessário. A gente falou praticamente de pontos essenciais dentro do universo da Web3, falamos das tecnologias, das ciências, passamos visão de mundo, de negócio, né? E expandiu bastante. Eu já conheço a tua visão e eu me surpreendo cada vez mais sempre que eu converso com você sobre o futuro. É uma visão muito racional também, não é só uma coisa de sonho. Você traz muito a razão para a coisa, da possibilidade mesmo. É mais positivo que negativo. A gente sabe que é igual avião, né? O cara inventou Mas aí vai depender de você, né? Tipo assim, do usuário. eu sou uma pessoa. Que você tem duas escolhas. Todo dia que você acorda, você pode ser uma pessoa que dá bom dia ou uma pessoa, né, que reclama. Tá no seu controle isso, né? Então eu sou uma pessoa que prefiro dar bom dia, sou uma pessoa otimista. Mas eu sei do risco que a gente vive também, do ponto de vista de avanço e tal, de para onde né, para onde que as coisas podem caminhar. Mas tem que ser otimista, senão como é que você vai tocar a tua vida, cara? Vai arrumar um robôzinho de estimação? Vira? Tu vai arrumar aí? Ah, Não, eu já tenho uns robôs aqui já. Eu tenho um robozinho que faz, aspira aqui o chão. Esses robôs mais convencionais já tem já. eu acho que dá briga, não dá não? Vão ficar com o ciúme do robô Optimus do Musk? Eu Vai, acho que vai, mas não tem problema não. O, o ciúmes é algo bom, né? O ciúmes é um sentimento que, se tem, né, é porque existe algum apreço, né, pelo outro lado, né? Então é um sentimento muito bom. Desde que você olhe nessa perspectiva, né? Carlinhos trouxe aqui que você me convenceu a comprar Bitcoin. Mal ele sabe que qualquer pessoa que conhece você já tem que fazer uma carteira no lobinho lá. Eu lembro Não, o Carlinhos fala. pra O fazer Carlinhos, deixa eu ver aqui, eu nem tô lendo aí o negócio do comentário. O Carlinhos ele é
da comunidade lá, brabíssimo também, um salve aí. O Dantas também aí, ó, tamo junto. Tem a galera braba aí, tamo junto aí, turma. Tem o Leones, eu não sei quem é, mas ele falou ali, ó. Qual o mercado de trabalho de vocês? Cara, o meu de modo geral, é tecnologia, voltado aí a blockchain, né? Tudo que envolve blockchain, seja no campo de investimento ou de uso mesmo da tecnologia. Eu estou dentro de um mercado que é novo no Brasil, eu considero o mercado de comunidades algo novo. Ele acaba estando inserido nesse contexto de marketing, experiência do cliente também, porque eu vendo comunidade como um modelo de negócio, não só como uma experiência de plataforma pontual. Todo negócio é uma comunidade. Se você quiser aceitar isso ou não, é uma questão da pessoa. Mas a partir do momento que eu tenho clientes, eu preciso cuidar deles. Sim. Eu posso colocar eles dentro de uma plataforma e criar experiências para gerar retenção, para poder educá-los, para poder oferecer suporte. E comunidade, para mim, entra no jogo da estratégia de negócio. É uma coisa maior do que uma plataforma onde está o grupo das pessoas. Não é só deixá-las ali. É gerenciar isso com uma visão de negócio, com uma coisa mais ampla. Como é que eu conecto isso para fazer meu negócio crescer? E essa é a visão que eu estou trazendo cada vez mais. Nos Estados Unidos é um mercado mais conhecido e mais avançado hoje. Mas no Brasil a gente está capinando mato, né? Tô com a foice. Todo dia eu ligo a maquininha para passar a visão. Eu acho que seu mercado também tem muito isso da língua, muita coisa está em inglês também. No meu, por exemplo, isso também é desse jeito. A gente está traduzindo para cá, né? Os e as coisas. Dentro de uma visão de ecossistema de negócio, todo o conceito de Web3 se encaixa perfeitamente na construção de uma comunidade. É como se um argumento validasse o outro. E é mesmo. É como se fosse encaixado esses dois conceitos. É como se fosse realmente um Lego. Encaixa perfeitamente. Sim. Eu achei mais legal, assim. Tocar um projeto de Web3, você pode tocar uma pessoa de comunidade ali para desenvolver a estratégia de crescimento desse ecossistema. Ter um Sem dúvida. Web3 é o futuro. E todo mundo vai precisar fazer uma transição, né? A gente está vivendo muitas transições. É transição planetária, tá uma loucura esse negócio. Daqui a pouco os ET estão vindo aqui para analisar a gente, se já não estão analisando a gente ser estudado. E que bom que eu trouxe visão sobre comunidade para o seu público também, né? A gente acaba conectando públicos. Talvez eles não tivessem a visão ainda de alguns contextos sobre comunidade. Esse seu lado também de estar envolvidos em projetos de comunidade com Web3. E as pessoas que me acompanham também, eu não vi muitos conteúdos pesquisando sobre, né? Trazendo a Web3. E eu vou eternizar esse momento, vou subir no YouTube também, divulgar em alguns canais, que eu achei realmente um papo extremamente necessário. E para mim, você é referência nisso. Você trabalha com muito respeito e com muita ética dentro da Web3, tem uma visão, um conceito disso, que eu confio bastante no seu trabalho. E tem você como um parceiro de negócio dentro de projetos de Web3 para trazer. E, cara, que bom que eu te conheci, de verdade. Não sei nem como te agradecer pelo seu tempo aqui, por ter topado. Eu fiquei tão feliz de conseguir trazer você para essa experiência comigo, poder compartilhar esse conteúdo. Sei. É isso, tamo junto. Precisando é só chamar, pô. Tem essa não. Vou te dar uma NFT, não tem? Daqui a pouco os podcasts vão dar NFT, pessoal. O pessoal já não Ah, tá. já tá demorando, já tá demorando. Deveria. Deveria. Tem um projeto aí da galera aqui no Brasil chamado Gota Social, um projeto muito interessante, que permite que as pessoas possam fazer esse processo, né? De você registrar, né, um momento por meio de um NFT. Então, isso já existe e está avançando. Acho que é um projeto, por exemplo, que vai crescer muito, porque tem muito espaço, tem muito campo. Tem o campo do entretenimento. A televisão já mudou muito, né? A televisão tradicional hoje, você consegue ela por assinatura, ver a hora que você quiser a novela, pela internet. Imagina quando
quando você comprar um NFT para poder acessar a plataforma de streaming, o NFT ele tem um prazo. Ele é programável. Lembra que ele é programável? Ele pode ter um tempo. Você compra 3 horas e o NFT ele vem com um timer de 3 horas. Você usa por 3 horas. Você paga em cripto. A Entendeu? Netflix não tá no meio disso não, do Web3 ainda Claro não, devia. tá. Netflix, Spotify, todas essas empresas aí de mídia grande assim, digital, elas já têm times fazendo experimento com blockchain. Elas têm que fazer, senão elas vão ser uma Kodak, entendeu? Porque eles sobrevivem da cultura de inovação, né? E é o que você falou, aquela curva, eu tenho que ser o primeiro Ambiente aberto, né? a estourar a bolha do mercado, né? Se eu ficar para trás, eu perco valuation, perco O bastante. YouTube também tá, o YouTube está explorando alguns projetos em Web3 voltado à mídia. Qual que é o teu maior sonho, assim, com Web3? Que você gostaria... Tô vivo, queria ver isso acontecendo. Ah, cara, na verdade eu gostaria que o lado ruim não acontecesse, né? O que que é o lado ruim? É para onde eu enxergo que a CBDC pode caminhar, entendeu? Eu já sou muito grato já ao que eu tenho, ao que é a minha vida, minha família, tudo. Eu particularmente não preciso mais de nada assim, do ponto de vista de, sei lá, o que eu gostaria só que as coisas que são negativas aí que eu enxergo que tem potencial de acontecer não aconteçam, basicamente, e deixar a internet livre, né? E aberta, entendeu? Não criarem muros sobre a internet, porque se criarem muros, aí vai ser complicado, porque isso aí tem a ver com privacidade e tem a ver com liberdade, né? Então eu posso falar qualquer coisa para vocês, só que se eu não tiver liberdade, nada vai ter valor. É. Existe uma dualidade aí, né? Que o que a gente vê é que as coisas crescem para os dois lados, proporcionalmente até, como se fosse a luz e sombra, né? O yin e yang, né? Crescendo para o lado positivo, a gente tem uma perspectiva incrível de economia, mercado, maior estabilidade, até a nível mundial, né? A gente está falando desse cenário aí das lideranças que a gente tem hoje, cenário de guerra, inclusive, né? Questões econômicas, a gente vai ter, se for do lado positivo, muito mais equilíbrio, né? Com relação à valorização, com relação à economia, e a gente está falando. Quando eu olho para a Web3, eu vejo o mundo, eu não vejo só Brasil, sabe? Eu consigo ver um senso de unidade a nível de expansão e crescimento. E eu torço muito por isso, a geração que está vindo agora, com a consciência que eles estão tendo, que vão ocupar as nossas cadeiras no futuro, isso me traz uma perspectiva até mais otimista também. São mais questionadores, eles corrigem a gente em várias coisas. Pô, a gente viveu os anos 90, cara. A gente é cancelado toda semana com uma piada que a gente faz. Que na época era normal um monte de coisa, que hoje a gente vê a problemática que de fato é. Porque a gente não tinha esse repertório que a galera hoje já vem com esse chip montado, né? Sim. E aí eu acredito na tendência do bom. Eu torço também por esse movimento ir para o lado mais positivo, ou completamente para o positivo. É o otimismo possível da gente sonhar e ajudar a construir. E você tem a consciência tranquila, porque a tua contribuição nesse mercado é para o bem desse mercado. É para que a parte Ah, boa. sem dúvida, sem dúvida. Então a gente está montando um avião para levar as pessoas para um lugar melhor, digamos assim, dentro desse contexto. A gente não está montando um avião para soltar um míssil no mundo, né? Sim, sim. Nesse lugar, eu também acredito que estou na mesma expectativa que você. Cara, adorei isso aqui. Eu ficaria falando desse assunto. Se deixar, eu viro palestrinha desses assuntos aí. Adoro conversar sobre essas coisas. Ai, meu pai. É, eu gosto também. O turismo é muito bom. É muito legal ficar viajando aqui no que deve ser os próximos meses, né? Os próximos É anos. quase uma filosofia, né? Não tem o estoicismo que a gente está falando lá da Grécia, lá atrás. É como se o Web3 fosse uma filosofia do futuro. E a gente É, troca sobre, tentar se antecipar. sobre isso. Você é um estrategista desse universo. Fazer Sou um nada. Web3, falar, gente, compra a nossa ideia, vamos lançar, fazer um lançamento Web3, meter tudo em Web3.
Vira? Bora ser pioneiro, porra. Vamos pegar os pioneiros. Porque na hora Não, que a coisa mas isso aí vai estourar para positivo, né? Igual o champanhe, né? Aquelas bolas de champanhe para fazer. Vai ser isso. O timing disso a gente não consegue prever, né? A gente só sabe. como toda ciência, né? O cara que inventou o Thomas Edison, né? Ele ficou testando milhares e milhares e milhares e milhares de vezes até ele encontrar a solução, né? Então ele sabia que ia conseguir, ele não sabia quando. É assim. Tu já tá lá na frente, né? Quando estourar, a gente sabe que você é o primeiro a ser atingido, né? Nada. Talvez não, tem muito risco, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas pelo menos a gente está hoje registrando, né, todas essas vivências, momentos de construção, tá? Então, pelo menos a memória ela vai ficar. O futuro ele é incerto, mas a memória ela vai ficar. Memória de dados, né? Hoje em dia tudo a gente passa desapercebido, né? As coletas de informação que a gente faz, das vivências que a gente tem, no futuro isso volta a ter valor. É como se fosse, sabe, antigamente a galera tirava foto e guardava o álbum de foto e tal. Esse Sim, pegou isso ainda. aquelas Polaroid, né? Tem as Polaroid, você É, tirava foto, ainda tem, né? Ainda tem, só que não é tão no comum. futuro vai ser o token, vai ser o NFT. Sim, já Valorização das experiências que a gente está perdendo nesse momento, né? A gente vai ter de novo. sim. É isso, meu amigo. Cara, vou te inventar algum assunto aqui nesse café que a gente fez estratégico sobre esse assunto. Vou compartilhar depois com você quando eu subir no YouTube também. Você divulga nos teus canais, planta suas sementes também. Vou jogar as sementinhas também em alguns pontos. Eu fiquei muito feliz de poder falar tudo isso com você. Não sei nem como agradecer mesmo. Assim. Tamo junto, pensa não. Se precisar é só chamar aí, a gente agenda aí, já vai para cima, e já fala de novo do assunto e é isso. Estamos aí para somar. Eu acompanho as notícias até disso, cara. De Web3. Aí mudou. Daqui a 5 anos, daqui a um ano, vão mudando muitas coisas. E a gente vai criando novos repertórios e assuntos em cima disso. Que as bases estão aí. Vão ter ramificações e coisas acontecendo no meio do caminho. Mas as bases, a mecânica da coisa, como vai ser, a gente já sabe. Sim. Então, vou me despedir. Te agradeço demais mesmo, tá? Estamos juntos. E Vamos para misturado. cima. Estão falando aqui na barbearia. Ah, tá. O menino tá na barbearia assistindo a gente, cara. Carlinho é guerreiro, né? Carlinho é um fã. É um fã. Lá da... Carlinhos é brother. Carlinhos é da hora, ele está sempre presente. Legal. Parabéns pelo teu trabalho, tá, cara? Você arrebenta mesmo. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu aí também, galera. Tamo junto.